Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um NapaCast, o podcast mais que especial. E hoje um tema que a galera pediu muito e nós estamos aí atendendo os primeiros pedidos já do nosso podcast, o NapaCast. E então hoje o primeiro pedido a ser realizado era o papo sobre criptomoedas, bitcoins e, enfim, esse mercado que para alguns pode ser desconhecido, louco, enfim, será? Vamos descobrir tudo isso e muito mais hoje com os nossos convidados mais que especiais. Hoje nós temos eles. Edu, Olha. E hoje o papo será com quem, hein? Cid, eu estava preocupado se você ia falar comigo hoje, Cid, porque hoje é uma preocupação enorme com esses convidados, que nós teremos uma live diferente aí. Então, Cid, o papo hoje será com a galera do Bloco 1 Digital. Nós teremos um papo com o Col e com o Thales Amorim, que vai entrar... O podcast vai ser tão diferente hoje que nós temos uma presença ao vivo e a cores e outra virtual. Então, muito obrigado, salve de palmas para os nossos convidados de hoje. Muito bem. Aqui tem tudo, você viu, né, Col? Tô vendo. Mas antes de apresentar os nossos convidados, chegou a hora do quê, Cid? Hora do merchan, Edu. Muito bem, hora do merchan. Os nossos apoiadores principais, Cervejaria Bragantina. Hoje estamos na aguinha, mas a Cervejaria Bragantina nos apoia. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos no mercado municipal, hoje mandou um queijinho pra gente aí, uma azeitoninha, enfim, conheçam a Casa Alves. E os nossos patrocinadores que presenteiam os convidados. Thales, você não veio e perdeu. Sinto muito. Você que peço pro Col dividir com você depois. Primeiro, Café Aromas de Bragança, um presente pra você, obrigado, Col. Muito obrigado. Café Aromas de Bragança, um dos cafés mais premiados do país e do mundo. Mandou aí. Mas eu tenho umas cápsulas a mais que eu vou mandar pro Thales, tá? Não sei se o Thales bebe café ou não. Bebe muito. Bebe muito café, Eu então vai amo pro Thales café, também. eu amo. Agora, esse presente só veio um. Quero ver você dividir. Chocolates da Chocolate Nicolate. Boa. Temos aí pão de mel, barras de chocolate. Muito obrigado. bem. E, Thales, isso aqui você vai ficar te devendo, hein? Esse aí já era, esse aí perdeu. Muito bem. E aqui só um mimo do NapaCast pra você, Col. Obrigado. Um bonezinho aí pra gente defender o sol das nossas franjas que não nos protegem tanto. E vamos começar o podcast, que hoje o pessoal tá muito ansioso para isso. Eu peço para que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, queira enviar a sua pergunta sobre o tema de hoje, criptomoeda, bitcoins, enfim, mande no chat do YouTube e no decorrer da live. Hoje vou fazer diferente. Eu vou abrir o chat aqui e vou escolher as melhores perguntas para que façamos aos nossos convidados. Então, seja bem-vindo, Thales e Col. Obrigado, Du. Obrigado aí pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui com você, aqui participando desse podcast aí que está crescendo, que é inovador, né? É bem bacana, é bem interativo. Então, Thales e eu estamos bastante contentes de estarmos aqui. Thales, já está nos ouvindo? Já está aí online? Tô lindo online. Aí. Thales, direto para todo o Brasil. A gente está vendo você aqui virtual do lado do Col. Olha que maravilha. Fisicamente distante, mas a internet aí está nos colocando próximos, né? Muito obrigado pelo convite. Para a gente é um enorme prazer em poder falar aqui com vocês de um tema que a gente é tão apaixonado, que a gente vive já há alguns anos, né? E que a gente espera contagiar mais pessoas com essa tecnologia, com esse avanço que veio, né, para todo mundo. Show. Thales e Col, antes de começar com algumas dúvidas que eu já tenho, que eu tenho bitcoins, mas não entendo nada, então vou encher vocês de perguntas, vocês vão falar que cara... Fique à vontade. Que cara burro, né? Mas eu vou perguntar mesmo. Mas antes disso, não sei se Thales ou Col quer explicar um pouquinho só, eu queria que vocês explicassem o que é a Bloco 1, porque nós divulgamos para todo mundo a presença de vocês hoje, e as pessoas questionaram o que é Bloco 1. Então, só para entender um pouquinho. Thales, explica aí o que é Bloco 1. Opa, a Bloco 1 é uma empresa de tecnologia de blockchain. Hoje somos uma corretora de criptomoedas, onde nós temos um marketplace que as pessoas podem entrar para comprar, vender criptomoeda. Hoje, nosso forte é em Bitcoin, né? E é o que todo mundo conhece como criptomoeda, é o Bitcoin. E vocês estão convidados a entrar no nosso site, bloco1.com.br. Eu e o Col fundamos essa empresa já fazem 3 anos, né? Agora é dia 12, dia dos namorados. Dia 12 namorados, 3 anos. Que legal. 3 aninhos. Que show. Eu sou é correntista que fala? Sou cliente só. Correntista, investidor, cliente. Aliás, parabéns, que o aplicativo é muito bom. Eu confesso que eu nunca entrei no site, eu só uso pelo aplicativo. Só pelo app? Só pelo app.
O seu é iPhone ou iPhone. é iPhone? iPhone. Legal. Muito legal mesmo. A gente, quando a gente criou a empresa, a gente teve um cuidado de usar o conceito de mobile first, né, que é, hoje em dia, as pessoas usam muito mais o celular do que um computador, um desktop, né? Então, não tinha por que a gente não investir mais no aplicativo. Show. E a tecnologia nossa, tá, Du? Nossa, proprietária, nós que desenvolvemos. Que legal, que show. Existem muitas empresas que elas trabalham com tecnologia de terceiros. Legal. Elas alugam essa tecnologia até de empresas internacionais e elas não têm domínio sobre a tecnologia. Nós temos total domínio, nós conhecemos cada linha de código. Que legal. E logo a gente consegue fazer as melhorias, os aprimoramentos. Nós temos total liberdade em cima do nosso sistema. Que show. Confesso, já vou pedir desculpa, viu, Thales e Cole, de antemão, porque, como eu disse anteriormente, eu adoro, mas eu não entendo nada. Então, para a gente começar do começo... Mas hoje você vai entender. Hoje eu vou entender. E hoje o nosso público vai entender e vai sair tudo aqui comprando criptomoedas ou bitcoins ou a gente vai chegar nos NFTs, NFT, eu não sei falar. Mas, enfim, há quanto tempo existe as criptomoedas? Quando surgiu assim? Então, o que acontece? Para falar de criptomoedas, assim, né, só para falar, né, criptomoeda, o que é uma criptomoeda? Né? É uma moeda baseada na criptografia, na ciência da criptografia. Tá? Em termos de história, a gente tem alguns marcos que são muito importantes. Tá? Quando a gente fala de criptomoedas, tudo começou lá em 1983. Caraca! Então, na década de 80. Tem gente que acha que não, que é agora. Na época da internet. Exatamente. Então, em 1983, criou-se assim, o primeiro conceito do que se chamou de dinheiro digital, que foi chamado de e-cash. Então, se você procurar na internet, você vai encontrar. Só que o e-cash teve uma série de problemas e esse projeto não conseguiu ir adiante. Tá? Mas é um marco importante, porque foi o primeiro conceito de dinheiro digital que se teve notícia. Aí, evoluindo com o tempo, aí em 1997 foi criado o esquema de prova de trabalho, que é um dos elementos para funcionamento do Bitcoin. Então, o Bitcoin não funciona sem uma prova de trabalho, que faz parte da mineração, que a gente já pode falar aqui na sequência já. Foi um marco muito importante. Ele foi criado para controle de spam de e-mail e foi usado depois para a mineração do Bitcoin, do próprio Bitcoin. Aí, em 98, foi resolvido o problema do gasto duplo. Porque o que acontece? Uma criptomoeda, como o Bitcoin e como outras, Ethereum, XRP, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, todas essas moedas que vocês estão acostumados a ver aí no mercado, aí na internet, elas são digitais, elas são eletrônicas, assim como uma foto, assim como um arquivo do Word, um arquivo do Excel. Então, quando eu tenho uma foto minha aqui no meu celular e mando para você, Edu, eu posso mandar a mesma foto para o Thales, uma cópia da foto. Por que eu não poderia fazer isso com as criptomoedas, já que são digitais? Poderia. Só que a iCash não conseguiu resolver isso, que é resolver o problema do gasto duplo. Uma vez que eu envio, por exemplo, um Bitcoin para você, eu não posso enviar o mesmo Bitcoin para o Thales. Nossa, meu sonho é você me enviar um Bitcoin para mim. Como eu fiquei feliz hoje, cara. Nossa, como eu queria receber um Bitcoin seu hoje. Um só. Então, o que acontece? Se eu envio para você, tem que acontecer um débito, tá? Comigo e um crédito com você. Perfeito. E esse Bitcoin não está mais comigo. E isso só foi resolvido com o problema do gasto duplo, que foi em 98. E aí o que aconteceu? O tempo passou, e aí em outubro de 2008, tá? Uma pessoa intitulada Satoshi Nakamoto, que não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma mulher, se é um homem, se ele é japonês, se ele é chinês, se ele é americano, se ele é brasileiro, ninguém sabe, né? Tem até um amigo meu que diz que ele veio do futuro. Né? Ele veio do futuro, criou o Bitcoin e voltou para o futuro. Ótimo, ótima explicação. Ele colocou um paper, né, um documento na internet explicando o que seria o que ele chamou de Bitcoin. Então existe esse paper de 10 páginas onde ele explica exatamente como que o Bitcoin iria funcionar. Isso em outubro de 2008. Ele publicou isso nos fóruns de criptografia da época e em janeiro de 2009, começo de janeiro, ele lança o Bitcoin com a primeira transação. E aí o Bitcoin se inicia. E aí, um marco também importante é que em maio de 2010, um pouco mais de um ano depois, é negociada a primeira transação assim, de troca de Bitcoin por 2 pizzas. Na época foram 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Foram as pizzas mais caras da história, né? 10 Bitcoins hoje, nós estamos falando de quase 2 bi, né? 2 bilhões de reais.
né? Então, esses marcos, eles são muito importantes para as criptomoedas, muita gente não conhece, né? Mas está nos livros, está na internet. Então, com isso, o que a gente tem de resumo? Que as criptomoedas começaram lá na década de 80, no começo da década de 80, e nesses quase 20 anos elas vêm sofrendo um aprimoramento pelos desenvolvedores. Porque criptomoeda nada mais é do que código de programação. Código de programação de computador, né? Bitcoin é um código de programação, o Ethereum é um código de programação, a XRP é um código de programação. E os desenvolvedores que participam desses projetos, eles vão aprimorando isso ao longo do tempo, para buscar cada vez mais segurança. Então, é assim que surgiram as criptomoedas. E aí, então, o Bitcoin ele é considerado uma moeda? Sim. Por quê? Para você ter uma moeda, você precisa considerar 4 características. Toda moeda tem 4 características. E aí você faz uma análise e vê que o Bitcoin se encaixa nelas. Qual que é a primeira característica? Ela precisa ser um meio de troca. Eu preciso conseguir trocar isso que eu chamo de Bitcoin ou de Ethereum por alguma outra coisa. Hoje você consegue comprar um carro com Bitcoin. Tanto é que a Tesla, do Elon Musk, ela possibilitou por um tempo você poder comprar o seu carro elétrico em Bitcoin. Hoje ele tirou, a gente vai falar um pouco mais dele para frente, mas você pode comprar um carro, você pode comprar um terreno, você pode comprar um apartamento, você pode às vezes até comprar serviço. Quando o Thales e eu, a gente começou nesse mercado de criptomoedas, a gente foi viver a experiência do usuário. A gente foi para um restaurante em São Paulo. Você lembra o bairro, Thales, que era? Era no Jardins. No Jardins, a gente foi no Jardins. Oi? Tatuferia São Paulo. Tatuferia São Paulo. Um pouco de ela está, exatamente. Ela estava naquele momento, você podendo pagar a sua conta em Bitcoin. E a gente foi viver essa experiência. Isso a gente ainda não tinha corretora, mas a gente já tinha o projeto na cabeça. Vamos viver essa experiência. E nós fomos viver essa experiência, Thales. Quer contar um pouco? Eu vou deixar, porque o Thales conta com tanta emoção essa experiência. Vai lá, Thales. A gente foi empolgado lá, né? Falamos, vamos comer uma boa comida e pagar com Bitcoin, né? Que a gente estava tão envolvido ali naquela época, entusiasmado. E nós comemos muito bem. E na hora de fazer o pagamento, o pessoal ali não tinha tanta experiência também. Só que o que aconteceu foi que existe uma taxa que se paga na rede de Bitcoin para que a transação possa acontecer, né? E como isso foi no final de 2017, foi aquele boom da novembro, Bitcoin, né? Novembro de 2017. Novembro de 2017, chegou a $20 mil um Bitcoin, que aquilo foi inusitado, né? Na época acho que foi mais emocionante até do que esse último boom que a gente teve no começo desse ano, né? Porque muita gente não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. E aí, quando a gente foi fazer o pagamento ali, aquela transação de Bitcoin, quando a gente pagou pro pessoal ali da tatuferia, ela demorou para ser confirmada dentro da rede de Bitcoin. Existe um mecanismo para que as transações sejam validadas, e que é o processo do minerador, né? A figura do minerador existe dentro da rede de Bitcoin justamente para fazer essa validação da transação. E isso leva um certo tempo, e principalmente quando a rede está congestionada, muita gente usando. Então, a gente pagou a taxa para esse minerador, né? Existe uma taxinha implícita ali dentro desse serviço. Na época foi R$50, né, Col? R$50. O Bitcoin estava tão alto e a taxa ficou tão alta assim, mas pela experiência foi interessante. E tudo aconteceu, mas levou cerca de 1 hora para acontecer, justamente por causa desse entrave que tem da logística que o Bitcoin tem intrínseca do processo de validação, de autenticação, para garantir a transação, né, que ela seja legítima. Foi emocionante, tá? Mas foi uma dor, foi um estresse ali com o garçom ali, né, para poder sair dali, porque a gente não queria pagar em reais, a gente queria pagar em Bitcoin. A gente tinha um propósito, né, e a gente quis cumprir esse propósito, e a gente ficou lá até cumprir esse propósito. Show. Agora pegando esse gancho, Thales e Col, por que Bitcoin vale tanto? Assim, nossa, só para quem está ouvindo agora e não sabe, então, mas deixa hoje eu não concluí lá ainda das moedas. Daí a gente já volta à pergunta. Tem os 4 motivos. São 4 motivos. Eu falei do primeiro motivo, né, que foi o meio de troca. Perfeito. O segundo motivo é que tem que ser uma unidade de conta. Eu tenho que conseguir referenciar uma moeda em relação a alguma outra coisa, para ter uma cotação. Então, hoje você consegue ter o Bitcoin em relação ao real, quanto que ele custa, em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação ao ian. Então, é mais uma segunda característica, unidade de conta.
A terceira característica é ser uma reserva de valor. Você tem um poder de compra ao longo do tempo. Então, quando você pega o Bitcoin, que nasceu há 12 anos, ele valia lá centavos de dólar quando ele nasceu. Hoje ele vale aproximadamente 185 mil reais. Eu não vi agora. Bitcoin. Um Bitcoin. Então você vê que ele tem um poder de compra ao longo do tempo. Portanto, ele tem uma reserva de valor intrínseca. E o último, ele tem que ser um ativo aportador. Quem é dono dele, tem ele. Então, assim, se eu tenho uma nota de 100 reais e você pega essa minha nota, você passa a ser o dono dessa nota. A mesma coisa acontece com o Bitcoin. Quem tem o Bitcoin é dono dele. Então ele é um ativo aportador. Por essas três Não é nominal, né? Não é nominal, exatamente. Por essas 4 características, a gente considera sim que ele é uma que moeda. O Bitcoin é uma moeda, embora algumas instituições financeiras, bancos, não é uma moeda, não é só um ativo, é só um token, não. É uma moeda sim, porque ele cobre as 4 características do que é uma moeda. Perfeito. Entendeu? E por que vale tanto? Né? Vamos pensar lá, valia centavos de real uma Bitcoin. E hoje, em torno de 185 mil. No início do ano chegou a quanto uma Bitcoin? No início do Não, ano? quanto que foi o pico agora que teve? 375 mil reais. 380 mil. 380 mil reais uma Bitcoin. 380, Ei, 375 Fernando, que tinha um quarto, nosso Fernando César Campos, hoje que fez uma rifa do MacBook, tinha um quarto de Bitcoins e trocou por 2 picolé. Ele chegou a ter 60 centavos de uma Bitcoin e achou que não valia nada. Olha, e agora tá aqui. Você vê? Olha que situação. Tá trabalhando, podia ter 2, 3 Bitcoins ali, você viu só? Então, assim, por que vale tanto? Um ponto muito importante é assim, por que ele vale tanto? Porque quando o Satoshi Nakamoto ele criou o Bitcoin, ele criou com uma característica de escassez. Ele não é algo ilimitado. Apesar dele ser eletrônico, apesar dele ser digital, ele só vai poder atingir 21 milhões de Bitcoins no mundo e não vai passar de 21 milhões. Hoje está por volta de 18,7 milhões de moedas no mercado. Tá? Então, a primeira característica é essa, é a escassez. A segunda é a grande aceitação que ele vem tendo. Por quê? Por causa da confiança que ele vai passando às pessoas. E como o Thales gosta de falar, né? O lastro do Bitcoin é na tecnologia. É uma tecnologia sem falhas. É uma tecnologia que se passou por 12 anos e não foi encontrado nenhuma falha de segurança. Nenhum hacker conseguiu derrubar o Bitcoin até hoje. Há rumores, né? Sempre há aquelas notícias fake. Parece que agora o FBI conseguiu hackear. Não sei se você ouviu essa, tá? Aconteceu, acho que ontem eu ouvi falar isso. Não, essa eu não ouvi. Que o FBI hackeou o Bitcoin. Mentira! Né? Isso aí são notícias fake que colocam no mercado para poder gerar um certo pânico e as pessoas perderem a confiança e ver se saem vendendo para que algum espertinho vá lá e compre no preço lá embaixo. Mas aí quando você fala que existe um limite de Bitcoins, então... Tô viajando, né? Lógico que são muitas pessoas que têm o Bitcoin, mas se chegar um momento que as pessoas que têm o Bitcoin não querem vender, se a pessoa quiser comprar, ela não vai conseguir comprar, então, porque é limitado. Não quer dizer que ela, toda hora que ela quiser procurar, ela vai conseguir comprar. Aí entra por isso que o preço sobe. Exatamente, ele é oferta e demanda. Perfeito, entendeu? Perfeito. Aí que tá o segredo. Aí que tá o pulo do gato, entendeu? Entendi. Por essa característica, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que você vai bater 21 milhões. Aí, quando vai bater 21 milhões? Por volta de 2140. Não é errado, não é porque tá 18 milhões e vai chegar em 21 milhões nesse ano. Não, o Thales pode explicar um pouco melhor por que essa dificuldade e até chegar em 2140, mas vai ficar cada vez mais difícil. Em circulação tem 18 milhões, 18,7. mas ela tá sendo emitida aos poucos, está sendo colocada no mercado aos poucos, né? Aos poucos. Não é que nem dinheiro que o Banco Central vai lá e libera a impressão de dinheiro, e aí o dinheiro que a gente conhece de curso forçado, né, que a gente chama, ele é inflacionário, né, porque ele pode ser impresso de acordo com as coisas de um governo, de um país. O Bitcoin, a gente diz que ele é deflacionário, justamente por causa da escassez dele. O número de pessoas que aceitam o Bitcoin só está aumentando, então isso faz com que a demanda por ele aumente. A oferta, ela é escassa, ela é limitada. Então, quem está disposto a vender começa a só estar disposto a vender se for por um preço atrativo, bom para ela. E aí, nesse processo de livre comércio, o valor dele naturalmente vai aumentando. Então, a longo prazo, tem as flutuações, né, que o Bitcoin é super famoso aí pela sua flutuação de preço, volatilidade, né, com os comentários de um influenciador aqui, outro ali, mas a longo tempo ele só tende a aumentar o seu valor
conforme a aceitação vai aumentando. Quando só um cara queria trocar por 2 pizzas, ele valia só 2 pizzas, né? Agora, hoje que milhões de pessoas aceitam, acho que é mais difícil trocar por pizza. E aproveitando o gancho, dentro dessa ideia de ser limitado, de chegar aí só em 2140, chegar nos 21 milhões de bitcoins minerados, que eu quero entender depois o que é minerado. Mas diante disso hoje, quem controla bitcoins hoje e onde elas ficam guardadas? Onde se armazena bitcoins e quem controla? Ninguém controla o Bitcoin. Ao contrário de uma moeda fiduciária como o real, como o dólar, como o euro, o Bitcoin ele não tem ninguém que tenha controle sobre ele, porque ele é descentralizado, ele não é centralizado, né? O Thales vai explicar um pouco, ele pode explicar um pouco como é que funciona a blockchain, mas ele não tem controle, ele tem uma livre aceitação, ou seja, aceita quem quer. É diferente de uma moeda fiduciária em que você é imposto, né? Você é imposto pelo governo que você tem que usar aquela moeda. O Bitcoin não. Tá? E ele é guardado na blockchain. Agora eu acho que eu já pode fazer o link aí, Thales, e explicar um pouco o que é a blockchain. Opa, bacana, adoro falar desse assunto. O que é esse tal de blockchain? É que eu só ouço blockchain de várias. Você vai ouvir você vai ouvir uma explicação agora de blockchain pelo Thales. Acho que a explicação mais simples e mais lúdica que alguém poderia fazer sobre blockchain, porque muita gente explica blockchain de uma forma técnica e continua não entendendo nada. Agora... Eu já ouvi até profissionais de cartório dizendo, olha, tem algumas coisas que vão pro blockchain que não vai. Eu não entendo nada. Thales? Muito bacana. Eu gosto de usar palavras assim que as pessoas estão acostumadas a ouvir, né? Então, quando a gente fala de blockchain, de criptografia, de chave pública, privada, dá um nó na cabeça de todo mundo. Total. Assim como já deu um nó na minha cabeça, na do Call, e a gente por muito tempo ficou insistindo em entender como é que isso tudo funciona, porque realmente é fascinante. Então, quando se fala em blockchain, né, essa palavra esquisita e tal, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que é um registro, é um banco de dados, né? Ele está armazenado em algum lugar, e esse registro ele é executado em algum lugar, ele fica guardado em algum lugar físico, isso não tem como a gente negar. Só que diferente de um banco de dados privado, de uma empresa, de um arquivo de Excel, por exemplo, onde você coloca ali alguns dados das suas finanças pessoais e guarda dentro do seu computador, do seu celular, a blockchain, ela é um banco de dados dentro de um sistema descentralizado e está esparramado pelo mundo, no computador de várias pessoas. Então, assim, mas de quem? Então, o Col acabou de falar que não tem dono, não tem controle. Toda a comunidade que aceita o Bitcoin, né, pode ser voluntário dessa grande rede de blockchain e doar parte do seu espaço no computador para que armazene um pedaço dessa blockchain ou uma cópia desse grande livro de registros, né, para que torne isso descentralizado. Então, eu tenho aqui nos meus computadores uma cópia da blockchain, eu faço parte desses voluntários e contribuindo com a rede. Hoje são mais de 10 mil voluntários que tem na rede Bitcoin. O que acontece é que se eu apagar essa cópia desse registro no meu computador, ainda vai ter 9.999 cópias na internet. Então, precisaria acontecer uma catástrofe mundial e deletar todas essas cópias em computadores de pessoas que a gente nem sabe onde estão, né, para que possa haver um impacto dentro da rede do Bitcoin. Então, as transações de Bitcoin, esses Bitcoins, são registrados, qual tem lá seus bitcoins, ou uma fração de bitcoins dele. Na verdade, existe um registro que alguém que tem uma determinada senha por aqueles bitcoins está registrado dentro desse banco de dados. Então, e essa cópia está distribuída com os voluntários aí, né? Então, não existe um lugar físico controlado, específico, que eles estão armazenados. Existe apenas um registro. Como num cartório tem um registro de um dado de um imóvel, que alguém é dono daquele imóvel, e depois esse registro pode ser replicado para outros cartórios consultarem também, né? O Bitcoin ele funciona de uma maneira muito parecida, só que esse grande banco de dados é chamado de blockchain, que tem toda uma tecnologia de criptografia para proteger os dados ali, no qual os mineradores, né, que são as pessoas que participam dessa rede aí também têm seu papel ali. O minerador, na verdade, ali falando um pouquinho, já entrando nesse assunto, o que é como a se famosa fosse mineração aí
Como que é minerar? Como que é? É Minerar a Bitcoin, figura do mineração de tabelião, Bitcoins. vamos dizer assim, do cartório. É o cara que vai validar a transação. A hora que você vai num cartório fazer um registro de um imóvel, fazer um registro de fé pública, né, que a gente chama, na verdade, você está ali abrindo o livro de registros do cartório, botando sua assinatura ali, com algumas testemunhas, e está tornando público para qualquer um ir lá consultar de que naquele dia, naquele horário, por aquelas pessoas devidamente identificadas, foi feito aquele registro. A blockchain, ela funciona de maneira muito parecida. Quando você coloca uma transação dentro da blockchain, você, através da criptografia, você faz o registro da sua identidade pessoal. Ali, a sua identidade é a sua senha, só você sabe. Então você vai ali, pega aqueles bitcoins que estavam dentro da sua propriedade, assina, põe a sua assinatura digital e faz um registro na blockchain. Eu, Thales, mas não de maneira anônima, né? Sim. Porque ela é pública, mas ela não vamos dizer, identificável. Eu tenho minha senha, Thales, que eu fiz o endereço. Só tem o endereço na rede. Só tem o endereço. Ela é anônima, pública, porém anônima. Eu, através da minha senha, registrei aqueles bitcoins e eu tenho acesso a eles. Quando eu vou transferir para o call me fornece parte da senha dele, eu pego esses meus bitcoins, embaralho eles com a senha do call, só ele vai conseguir criptografar, né, ter acesso àquilo, e registro na rede Bitcoin, dentro dessa blockchain, e torno ela pública, porque ela está na internet, essa é a característica principal desse livro de registros, é ser público. E aí assim vai passando. O call, a hora que for transmitir para o Edu, vai criptografar com a senha do Edu, que por sua vez vai poder se passar para outra, e de uma pessoa vai passando para outra. Por isso chama blockchain, é uma cadeia de blocos. São blocos de registros, todos encadeados com a tecnologia da criptografia, e que sempre existe esse histórico de onde veio, né, através dessa cadeia de registros. O Bitcoin que foi para o call veio de mim, que veio de uma outra pessoa, que veio de outra, que veio de outra, e assim vai sendo sucessivamente transferido de mão em mão. Tanto é que se você quiser ver o registro daquelas 10 mil bits, não, daqueles duas pizzas por 10 mil bitcoins, está lá na blockchain. Você não vai ver todo a pizza. Histórico, mas tem o histórico. Tem o histórico de que aconteceu uma transação de 10 mil bitcoins ali no começo em maio de 2010. Uma pergunta muito besta. O blockchain Brasil legal, existe um registro legal para garantir essa segurança do blockchain, dos acessos, enfim, ou isso é mundial? Thales? É mundial. É mundial. Ele, mas o Brasil tem que validar? Legalmente o Brasil valida? Não. Dizendo que sim, isso é seguro ou não? Não. A grande diferença do Bitcoin para as moedas de curso forçado é que é uma tecnologia de livre aceitação. Tá. Então, assim, vamos dizer que um governo proíba dentro do país dele, aqui no meu país esse negócio de Bitcoin está proibido, eu não vou mais permitir. E aconteceu recentemente, o Irã proibiu. Né? O Irã proibiu. É uma legislação específica do país. Perfeito. Se você estiver usando o Bitcoin, você vai estar cometendo um crime, infringindo a legislação, mas não tem como o país tecnicamente impedir que o Bitcoin seja usado. Basta a pessoa aceitar. Se tiver uma padaria na esquina lá no Irã que de maneira escusa, né, aceite o Bitcoin, será possível um cliente transferir esses bitcoins para o dono da padaria e continuar sendo negociado no mercado negro, vamos dizer assim. Entendi. Perfeito. Não precisa ter, de forma prática, técnica, a aceitação de um país. É lógico que existe a questão da legislação que você é obrigado a seguir. A gente não vai infringir, né? Mas tecnicamente não tem como. Eu acho que falando um pouquinho de legislação, eu acho que é interessante falar que hoje existe uma regulamentação no Brasil que foi dada pela Receita Federal, que é uma instrução normativa, onde ela obriga, né, todas as corretoras do Brasil a declarar todas as operações que acontecem de criptomoedas nas suas corretoras. Então, a Bloco 1, todo mês, ela declara para a Receita Federal todas as transações que aconteceram de Bitcoin, de Litecoin, Ethereum, etc. Então, isso é uma instrução normativa do governo. É uma legislação, a gente tem que seguir. Se a gente não segue, a gente fica contra a lei. Mas isso não impede, tecnicamente, de que o Bitcoin funcione se a pessoa não declarar.
entendeu? Ela fica contra a lei, mas tecnicamente ela continuaria transacionando, ninguém ia conseguir bloquear agora fulano que não declarou ali para a Receita, não consegue mais transacionar Bitcoin pela blockchain, não, porque a blockchain ela é livre disso, lembra? Ela não é centralizada, ela é descentralizada, ninguém comanda, ninguém tem controle sobre ela, é algo totalmente livre, né? Esse é o grande poder das criptomoedas. E vocês falaram ainda há pouco, acho que o Thales falou na fala, sobre a mineração de bitcoins. O que é a mineração de bitcoins? Isso, como é que funciona, assim? O que é a figura do minerador, né? Quando você faz um registro daquele Bitcoin na blockchain, você vai lá, vou fazer uma transferência do meu Bitcoin para o call. Ele vai me fornecer o código dele, né? Que seria uma parte da senha dele, que a gente chama de chave pública, o endereço da carteira dele. O endereço na rede, eu vou né? pegar os bitcoins que eu vou transferir para ele, o endereço na rede. É como se fosse o endereço da sua conta bancária. Então eu vou pegar e vou transferir os meus bitcoins para o call, para a conta dele, né, que é a wallet, a carteira dele. Certo. Quando eu faço isso e transmito para a rede de Bitcoin, essa mensagem dessa transação para ser feito esse registro, ela é colocada numa caixinha, numa memória volátil da rede, né, que a gente chama de mempool. Ela fica disponível, essa transação, para que voluntários da rede processem essa transação, validem se está tudo ok, esse Bitcoin realmente era do Thales, era real, a transação está com todas as características necessárias para ser validada e registrada de maneira definitiva dentro desse banco de dados. Tá, se ela tiver ok, esse minerador ele vai realizar chamado de prova de trabalho, que é um esforço computacional, que é um esforço computacional exigido desse voluntário para que essa transação seja validada, né, para que exista um custo. Se fosse fácil você validar uma transação e colocar dentro da blockchain, ela iria ser vulnerável. Uma pessoa mal intencionada poderia fazer esse papel dessa validação e colocar uma transação falsa, uma transação hackeada ali de algum Bitcoin, e isso seria registrado na blockchain de maneira muito fácil. Então existe uma dificuldade para isso ser feito. Então isso é um esforço computacional exigido do minerador. Por isso que o pessoal fala que Bitcoin gasta energia, os mineradores gastam centenas de milhões de quilowatts por ano de energia para fazer esse processamento dessa transação. Precisa existir esse esforço, esse custo, para que tenha um valor, né? Essa transação ali seja difícil. Quando esse minerador consegue validar essa transação e registrar ele e realizar essa prova de trabalho, né? Levanta uma bandeirinha, olha, eu consegui resolver essa prova de trabalho e vou registrar essa transação dentro da rede. Ele recebe uma recompensa por isso. O que é essa recompensa que ele recebe? É justamente aqueles bitcoins que estão sendo emitidos, que ainda não estão em circulação, até completar aqueles 21 milhões de bitcoins, né? Eles são colocados em circulação, eles são emitidos na forma de recompensa para aqueles voluntários que validaram as transações que estão sendo colocadas dentro da rede. Essa é uma forma de você recompensar ele por esse gasto energético de equipamento que ele tem, computador, e tal. E dessa forma você resolve o problema da emissão também. Então, quando o Satoshi Nakamoto, lá em 2008, lançou o paper do Bitcoin e colocou ele na rede para funcionar, dos 21 milhões de unidades, não tinha nenhuma ainda em circulação. Então, ele foi lá, colocou a primeira transação, que a gente chama de bloco Gênese, né? Primeira transação feita dentro do primeiro bloco, dentro desse registro. Bloco 1. Aí tá o porquê aí, do nome. Aí que veio o bloco 1. Descobrimos o nome da empresa. Muito bem, muito bem. Então, ele foi colocado essa transação ali, ele recebeu uma recompensa por esse processamento, que na época começou com 50 bitcoins. Então, cada vez que você resolvia essa prova de trabalho, validava uma quantidade de transações, colocava dentro de um bloco e registrava na blockchain, você recebia 50 bitcoins de recompensa por esforço. Essa prova de trabalho, só para deixar um pouco mais claro, pessoal, Thales, aqui, é uma equação matemática extremamente complexa que tem que ser resolvida. Essa é a prova de trabalho. Né? Sabe aquelas equações matemáticas?
ela leva em torno de 10 minutos para ser resolvida. 10 minutos. Essa equação. E se você conseguir resolver ela de maneira mais rápida que os 10 minutos, a própria rede, que a gente chama de consenso da rede, né, que é um algoritmo escrito dentro, a regra de funcionamento do programa do Bitcoin, do código, né, que é regido ali. Se você resolver mais rápido que 10 minutos, a próxima vez que alguém for resolver essa prova de trabalho, a rede de Bitcoin vai deixá-la mais difícil. Ela vai deixar uma dificuldade maior, para que, suponhamos que o Cole invente um computador muito mais potente. O computador dele ali, como voluntário, resolveu em 5 minutos. A próxima vez que alguém for resolver essa prova de trabalho, vai ser mais difícil ainda para que um computador igual ao dele leve os 10 minutos para resolver. Então, sempre vai levar, em média, 10 minutos para ser resolvida essa prova de trabalho, e um novo bloco vai ser adicionado a esse registro a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, lá em 2008, alguém recebia 50 bitcoins de recompensa pelo esforço. Perfeito. A cada 2 anos, essa recompensa ela cai pela metade. É regra isso, tá? É regra do código. É regra do código, E a cada 4 anos, essa regra cai pela metade. Então, nós temos já 12 anos de Bitcoin, né? 13 anos de Bitcoin. Então, rodou os primeiros 4 anos, em vez de você receber 50 Bitcoins pelo esforço por bloco minerado, o minerador passou a receber 25. 4 anos depois, essa recompensa caiu de novo pela metade, passou a ser 12 Bitcoins e meio. E 4 anos depois, caiu para 6,75, que é o que a gente está atualmente. Cada 10 minutos, um minerador é recompensado com 6,75 Bitcoins por resolver essa prova de trabalho. E assim, sucessivamente, vai acontecendo até acabar os 21 milhões de Bitcoins colocados em circulação. Mas daí, diante disso, Thales, vale a pena minerar Bitcoins hoje? Minerar Bitcoins é como um negócio. Ele vale a pena se você conseguir dimensionar o seu negócio de maneira que torne ele lucrativo. Como vender, abrir uma loja de roupa, vamos dizer assim, e revender. Você tem os seus custos fixos, você tem o valor da roupa que você vai vender, por quanto você, né, o custo e a receita. Se a conta fechar com lucro, valeu a pena. Bitcoin funciona da mesma maneira. Você vai ter que fazer um investimento em equipamentos, né, para minerar. Esses equipamentos têm um custo de energia elétrica também. Se a quantidade de Bitcoins que você conseguir minerar, conseguir a quantidade de validações que você fizer na rede, elas forem suficientemente boas para que os custos que você tem com energia elétrica, com equipamento, então você tem lá o retorno do investimento, né, o payback do investimento, você tem que fazer todas essas contas para tornar o negócio rentável. O que acontece é que muitas vezes o preço do Bitcoin flutuando muito rápido, e aquela continha que você fez de se eu comprar 10 mil reais em equipamento para minerar Bitcoin, no atual preço do Bitcoin, pode ser que em 10 meses eu pague o investimento nos equipamentos e eu comece a ter lucro. Mas, de repente, se no meio do caminho o Bitcoin cai de preço e não volte àquele preço que era quando você começou, esse tempo de retorno demore mais e você tem que levar em conta tudo isso. Muita gente acaba fazendo um investimento achando que vai ficar rico minerando, no meio do caminho acaba percebendo que não é assim, você tem que fazer um planejamento muito bem estratégico ao longo de um tempo maior do que só aqueles poucos meses ali que normalmente o pessoal acaba fazendo, né? Perfeito. E vocês falaram um pouquinho no início sobre, né, o que faz a Bitcoin subir, enfim. Hoje o preço da Bitcoin está em 185, né? 185 mil. Acho que mais ou menos isso. Beleza. Quem que manipula o preço? Como que a gente entende a questão do preço da Bitcoin? Então, o que acontece? Quando a gente fala de preço de Bitcoin, assim, a gente tem que levar em consideração que há grandes personalidades que acabam influenciando no preço, né? Como a gente vê hoje recentemente o Elon Musk,
né? O Elon Musk lá da Tesla, ele é uma grande personalidade, ele tem mais de 56 milhões de pessoas que seguem ele no Twitter. Quando ele faz alguma declaração em relação ao Bitcoin, por exemplo, ou em relação a alguma outra criptomoeda, isso mexe com o mercado. Por quê? Mexe com a confiança das pessoas. Então ele coloca lá, por exemplo, ele colocou recentemente lá uma nota lá de um casal, né? Um casal que estava ali num diálogo, e depois ele mostrou um coração quebrado, né? Com o Bitcoin. Do tipo, quebrei minha relação com o Bitcoin. Tipo, não vai dar mais, né, Bitcoin? Isso gerou um pânico no mercado, né? Isso fez o Bitcoin cair 10%, né? Então, as pessoas elas são movidas por isso, mas quem mexe no preço é o mercado. Quem dita o preço é o mercado. Essas grandes personalidades, elas se influenciam. E elas têm uma boa influência. Se, por exemplo, o Jeff Bezos disser agora que ele é o próximo Elon Musk do Bitcoin, isso vai mexer extremamente com o mercado, né? Porque as pessoas elas são levadas por notícias, né? Mas quem muda o preço é o mercado. É sempre o mercado. Não é o Elon Musk que muda o preço, não é o Jeff Bezos, não é o Mark Zuckerberg, não é o Bill Gates, é o mercado. O problema é que as pessoas que mexem com o Bitcoin, muitas pessoas elas têm uma imaturidade de investimento. Elas são muito levadas pela emoção. E lidar com o Bitcoin, você precisa ter maturidade. É que nem um jovem que vai começar um relacionamento, ele vai se comportar de uma determinada maneira, está começando um primeiro relacionamento, então qualquer briguinha já vai sair para o lado, né, vai ter muita discussão, etc. Vamos parar de se falar por 2 semanas, etc. E tem aquele adulto que já está no relacionamento há muito mais tempo, que se tem alguma desavença, se tem algum problema lá de personalidade, de conflito, ele vai dar aquele tempo para a esposa, ou para a namorada, ou para a noiva, e depois volta a se falar. É maturidade. Ele sabe lidar com a situação. O problema é que muitas pessoas que investem hoje no Bitcoin, elas não têm maturidade de investimento. Porque elas não investem nem em renda fixa, né? Nem em papéis que são extremamente mais estáveis e simplesmente pulam de uma poupança para o Bitcoin, né? E o Bitcoin, com essa grande oscilação que ele tem diariamente, que nem hoje ele subiu 15% em questão de horas. Ontem ele caiu 10% em questão de horas. E a gente já viu, né, Thales? Ele subiu 30% num dia. Né? Ele caiu? Então daqui a pouco ele volta. Então, assim, a oscilação ela é muito grande. E se as pessoas não têm maturidade para lidar com isso, elas entram em pânico. Né? Eu costumo falar para as pessoas assim, tem uma estratégia a você ao lidar com Bitcoin ou com criptomoedas. Que estratégia é essa? Uma das estratégias é você adquirir o Bitcoin e falar assim, eu vou holdar ele, eu vou segurar ele por tanto tempo e daqui tanto tempo eu vou ver quanto ele está para ver se vale a pena eu me desfazer dele ou não. Essa é uma estratégia. Que aí você não vai se importar se o preço vai subir, se o preço vai cair. Você vai falar o seguinte... Voltou? Você vai falar o seguinte, daqui 5 anos, por exemplo, eu vou ver quanto está o Bitcoin e eu vejo se eu vendo ou não. Perfeito. Tá? Essa é uma estratégia. A outra estratégia inteligente é assim, olha, eu vou comprar o Bitcoin no preço que ele está agora, nos 185 mil. Quando ele subir 10, 20%, eu vou vender e vou fazer meu lucro e vou sair. Ok. O que acontece é que as pessoas entram no Bitcoin sem estratégia, movidas pela ganância, querendo lucro exorbitantes, e aí quando o Bitcoin ele tem essas oscilações, elas entram em pânico. Né? Eu conheço pessoas que compraram recentemente 10 mil reais de Bitcoin, quando ele estava lá seus 375, 380 mil, e hoje estão com metade do capital. Então, é preciso maturidade ao lidar com o Bitcoin. E é isso que falta hoje no mercado. Tá certo que você tem grandes investidores, você tem pessoas muito experientes. O próprio Elon Musk, né, uma pessoa extremamente já experiente com o mercado, ele sabe como lidar com essa moeda. E ele está manipulando, de uma certa forma, pela influência que ele gera. Uhum. Mas quem tem a sua estratégia não tem como ser pego. Porque, assim, o Thales e eu, a gente já passou por poucas e bocas, né, no mercado de cripto, nesses 3 anos que a gente está aí com cripto. E você precisa ter sangue de aço para poder aguentar o Bitcoin. Imagino. Tem que ter sangue de aço. Porque, às vezes, o cara coloca lá 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, pega a poupança dele, pega 10%. Tem gente que eu já vi colocar 100% da sua poupança, das suas economias no Bitcoin.
Se ele tiver sangue de aço, ele pode ganhar muito dinheiro. Ele pode fazer muito dinheiro. O problema é que as pessoas não têm esse sangue de aço. Qualquer coisinha, elas entram em pânico. Né? Qualquer notícia, proibir. Vamos supor que os Estados Unidos proíbem o Bitcoin, que há rumores que pode vir proibir. Não sabemos se vai, não vai. Mas tem uma força que diz que vai, tem outra força que diz que não vai, não sabemos. Mas isso mexe com o mercado, porque a pessoa entra em pânico, porque ela não tem estratégia, então ela se perde. Mas falando nisso, quando ela chegou nesse pico de 75, 380 mil, ela pulou de um estágio muito pequeno para o 375, ela foi aumentando e chegou nos 375? Não, ela vai aumentando, ela vai subindo, ela sai lá, por exemplo... Mas foi no prazo curto, né? Isso, por exemplo, ela bateu 70 mil reais lá, na época lá, que foi em 2017, e aí o que aconteceu? Quando ela bateu 70 mil reais, ela começou a cair, e só caiu, bateu lá perto dos 7, 8 mil reais, 6 mil reais mais ou menos, né? A pessoa, acho que esse negócio vai a zero, né? Acho que vai a zero. Tem gente que fala que é a bolha das tulipas, né, que aconteceu no mercado financeiro há um tempo atrás, né, lá em 1800 e pouco. Aí as pessoas entram em pânico, mas aí de repente ela começou a recuperar. De 6 foi para 7, 7, 8, 9, 10, aí foi 15. Aí ela fica um tempo lá no 15, 14, 13, e de repente 20. Aí ela fica um tempinho 30. O que está acontecendo agora? Ela está um tempinho lá, 180, 182, 175, 160, aí ela volta para 182, 190. Em algum momento ela pode... né? Ela pode ultrapassar a marca que ela já alcançou. Porque o que acontece? Historicamente, você vai ver que sempre que o Bitcoin atingir uma máxima, por mais que ele tenha caído, ele volta nessa máxima e ele ultrapassa essa máxima. Isso daí é, historicamente, não podemos falar do futuro, tá? A gente não tem bola de cristal. Mas se você olhar para o passado, isso já aconteceu. E quando acontece, por exemplo, essa máxima, é porque o mercado já aceitou aquele valor, já testou aquele preço, já aceitou aquilo como valor. Então, há uma grande probabilidade de que ele volte. Agora, não se sabe se é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, mas há uma grande probabilidade de que ele volte. E quando a gente olha o mercado de cripto hoje, ele está bem diferente do que ele estava 3 anos atrás, quando o Thales e eu, a gente decidiu criar a Bloco 1, né, a corretora. Naquela época, era um mercado que estava sendo muito atacado pelos bancos, pelas instituições financeiras. O Facebook proibia a gente fazer propaganda no Google AdWords, né, no Facebook AdWords, no Google AdWords. Havia muita notícia negativa em relação ao Bitcoin, né, dizendo que ele era para lavagem de dinheiro, etc, etc. Muita coisa negativa, muita coisa pesada. Só que hoje o cenário mudou. Da metade do ano passado para cá, o cenário mudou. O que aconteceu? Ele se institucionalizou. O que significa isso? Significa que grandes empresas, grandes instituições financeiras passaram a aceitar o Bitcoin como algo positivo. Então você vê o Goldman Sachs, você vê Citibank, você vê Mastercard, você vê Visa, você vê PayPal. Todos eles hoje veem o Bitcoin como algo positivo. Aí fundos de investimento, né? Você tem fundos sendo criados nos Estados Unidos para poder você comprar Bitcoins de uma maneira que você não precisa ter uma corretora, né? Você não precisa ir numa corretora para comprar. Então mudou o mercado. O mercado é outro. Uhum. É um mercado completamente diferente de 3 anos atrás, quando a gente montou a Bloco 1. Então, assim, quando você olha para esse cenário que o mercado mudou, não tem por que o Bitcoin não voltar no preço que ele já testou e ultrapassar esse preço. É uma questão de tempo, né? Tem pessoas, a minha mãe, por exemplo, ela fala assim, não, o Bitcoin vai subir, vai para a Lua. Eu acredito que ele vai para a Lua, vai bater 1 milhão, vai passar de 1 milhão. Há rumores de que ele passe de $1 milhão. A gente não sabe quando. E pode acontecer, por quê? Porque o lastro é na tecnologia. A tecnologia, como o Thales explicou aqui da blockchain, da mineração, ela é perfeita. Ela não tem falhas. A construção dela é perfeita. Né? É um estado da arte, né, quando a gente fala do Bitcoin. Então, por que ele não vai subir? Pode ter rumores, pode ter proibições, isso pode oscilar e fazer ele cair de novo? Pode. Mas depois que passar o pânico, ele volta e ultrapassa. E, como o pessoal fala no mercado, tudo é moon. Né? É isso. E como que eu compro? Sabe o que... Oi, tá. Pai, fala lá, Thales, só completar uma coisinha aqui. Uma coisa interessante de ressaltar aqui é que, assim, você não precisa acreditar no que a gente está falando. Isso. O Bitcoin, toda a rede do Bitcoin, ela é de código aberto.
que significa isso? Que se você quiser, se você for um programador, tiver um pouco de conhecimento em tecnologia, em programação, internet, e quiser fazer uma auditoria de como isso tudo funciona, deixa eu ver se não tem nenhuma falha mesmo. Isso tudo está disponível. Então, você como voluntário, como usuário, pode baixar no site, está tudo publicado isso no GitHub, dentro do site de código lá, qual que é o código que funciona por trás do Bitcoin. É open source. E você pode avaliar. É open source. Perfeito. Então, você não precisa acreditar no que a gente está falando. Você pode ir lá e qualquer usuário atestar de que é uma rede muito bem escrita e um programa muito bem escrito, que não tem nenhuma vulnerabilidade, e a partir daí você passa a confiar no que você está usando, né? E uma coisa legal é também assim, bom, se o negócio está escrito num software, o que impede de uma pessoa ir lá alterar esse software, né, e pôr para rodar uma versão diferente, né, uma versão com regras diferentes. Maliciosas, Então, é justamente o funcionamento da rede descentralizada e através do que a gente chama, essas regras que a gente fala aqui, como é que funciona o Bitcoin, tudo isso que a gente contou de mineração, de prova de trabalho, de 21 milhões de unidades de Bitcoin que vão ser emitidas ao longo do tempo, quantos Bitcoins são pagos de forma a incentivar os voluntários, recompensa ali por processar as transações e tal, tudo isso está escrito dentro de um programa, e a gente chama isso de consenso da rede. Então, são regras que é onde todo mundo que usa aquele software, de uma versão específica daquele software, está sendo uma forma de você validar aquela versão de software. No meu computador aqui eu estou rodando essa versão, então eu estou de maneira, estou votando nesse consenso, eu estou dizendo que eu aceito essas regras, né? E se alguém quiser algum dia mudar essas regras, precisa fazer com que todos aqueles mais de 10 mil nós de voluntários na rede também passem a usar a mesma versão que você. Então você vai ter que convencer a rede, todos os voluntários do Bitcoin a mudar para a mesma versão de software que você alterar. Isso não é fácil de fazer, por isso que o Bitcoin funciona de maneira tão robusta, né? Perfeito. E aí, como que eu faço para comprar as famosas criptomoedas? Como diferenciar, quando comprar, enfim, então, assim, para entender. Como que você compra, né? Só um detalhe só. A gente fala muito de bitcoins. Bitcoins, você fala que tem outras criptomoedas. A bitcoins é o dólar da criptomoeda? É o dólar das criptomoedas. É o dólar. Olha só, alguma coisa eu sei, viu, Fernando? Exatamente. É o ouro. É o ouro, é verdade. É o ouro. Tem outra que chama o USDT. Viu, Fernando? Você achou que você comprou cruzado quando você comprou bitcoins? É o ouro das criptomoedas, né? A gente fala que é o dólar porque é a moeda mais forte do mercado e tal. Mais conhecida também, tem a marca também. Exatamente, mas é o ouro. Assim, isso que o Thales falou, existe hoje o dólar digital, tá? O dólar digital a gente negocia na corretora, que é o USDT, é o Tether, tá? Que diz que ele tem o lastro do dólar, mas a gente não tem, né, certeza disso, né? Mas como eu compro? Como é que você compra? Uma forma de você comprar o Bitcoin é da forma mais assim, a mais simples e a que foi criada pelo Satoshi Nakamoto, que é o P2P, é o peer-to-peer. Então, assim, eu tenho Bitcoin, você quer comprar Bitcoin. A gente negocia um preço entre nós aqui, tá? Você me paga esse dinheiro e eu te transfiro o Bitcoin para sua carteira, para o seu endereço na rede. Perfeito. Tá? É o peer-to-peer que a gente conhece. Só que o que acontece? Esse peer-to-peer ele começa a ter alguns problemas, né? Porque quem transfere primeiro? Você primeiro transfere o dinheiro para mim ou eu primeiro transfiro o Bitcoin para você? Se a gente se conhece, ok, se a gente se confia. Mas se a gente não se confia, se a gente não se conhece? Então surge a figura das corretoras. Tá? As corretoras elas são instituições de marketplace, onde ela faz a ponte de intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender. Então você quer comprar Bitcoins, você vai numa corretora, você vai lá, coloca o seu dinheiro, os seus reais ali, e você entra num sistema de livro de ofertas, né, de book, e você põe uma ordem de compra e compra de alguém que está querendo vender, que também foi lá na corretora e colocou. Então a corretora é uma outra maneira de você adquirir Bitcoins. Aí eu acho que aqui é importante uma ressalva. Há corretoras e corretoras, tá? Há corretoras idôneas no mercado que entram lá, que são sérias, pessoas que construíram aquela corretora que são sérias, que elas não vão aplicar nenhum golpe, mas há muitas corretoras que são criadas quando acontece esse movimento de
de pump, que a gente fala, né, de subida repentina do Bitcoin, e aí as pessoas querem uma pessoa lá que nunca mexeu com poupança, ela ouve falar, nossa, eu acho que eu vou comprar Bitcoin. E ela vai numa corretora X lá na internet, procura e compra, coloca seu dinheiro lá sem conhecer, ela pode sofrer grandes problemas lá se ela não conhece essas pessoas, se as pessoas não forem sérias. Tá? Então, uma recomendação, uma dica que a gente dá compre de corretoras confiáveis, corretoras que você conhece. Se possível, conhece os donos ou conhece quem conhece os donos. Né? A Bloco 1... Que já tem um histórico, que já né? tem um que já histórico. Tem tempo de mercado. Exatamente, como a Bloco 1. A Bloco 1 ela já está há 3 anos no mercado, ela foi fundada por mim e por Thales, 2 pessoas do mercado corporativo. Tá? Eu vim de uma grande Big Four, né, que é a Deloitte. Eu era um executivo da Deloitte, eu saí da Deloitte para fundar a corretora. O Thales também trabalhou em grandes empresas, ele foi engenheiro de produtos dessas empresas, na área de eletrônica, etc. Então a gente saiu dessas empresas para poder fundar a nossa corretora. Então a gente é pessoas sérias no mercado, nós não somos moleques, nós não somos aventureiros, mas tem muita gente que é. Então tem que tomar esse cuidado. E a gente já negociou aí mais de 10 mil bitcoins nesses 3 anos. Né? Já passaram por nós, através da nossa intermediação. Eu só queria uma, tá? Viu, Thales? Se puder olhar com o coração... Porque eu sou cliente da Bloco 1, se você olhar todas as minhas bitcoins... Ô, Fernando, quantas vírgulas eu falei que eu tenho depois do 0 de bitcoins? Várias, acho que umas 8. Não, umas 8. Mas esse que você já deu o primeiro passo. Já deu um primeiro passo, são 8 casas decimais para chegar em 1. Olha, tá lindo isso. E Du, quando você compra bitcoins para uma corretora, você ainda tem 2 modelos. Você tem o modelo de você comprar num book de ofertas, num livro de ofertas, que você entra lá no sistema, loga, faz um cadastro, põe a sua ordem lá no book mesmo, né? E você tem também a opção de comprar por mesa balcão, que você não acessa necessariamente o sistema, mas você liga para a mesa da corretora, né, da Bloco 1, por exemplo, e você fala, olha, eu quero comprar 1 Bitcoin, quero comprar 2 Bitcoins. E por que você vai falar, mas por que vai querer comprar uma mesa balcão e não direto no livro de oferta? Porque às vezes não tem liquidez do livro de ofertas para você comprar a quantidade de Bitcoins que você quer. Se você quer comprar R$100, R$200, R$1.000 de Bitcoin, você vai conseguir comprar no livro de oferta. Mas se você quiser comprar 10 Bitcoins, 5 Bitcoins, você não vai conseguir comprar livro de ofertas. Até porque se você comprar um livro de ofertas, você vai derrubar aquele book e você vai aumentar o preço absurdamente. Porque cada corretora é como se fosse uma bolsa de valores. Né? Não é assim, todas as corretoras formam uma bolsa. Não, cada corretora é uma bolsa. Né? Ela tem o seu preço. Claro que esses preços eles meio que se igualam, meio que são parecidos, mas aí cada uma é uma bolsa. Então, para comprar volumes maiores, você vai numa mesa balcão. A mesa OTC e a Bloco 1, ela tem uma das melhores mesas OTC no Brasil. Tá? A gente tem uma rede de fornecedores homologados, a gente atende Brasil, atende América, Europa e toda a Ásia. Né? E nós temos um atendimento diferenciado e agilidade na entrega. A gente atende rapidamente os clientes e entrega o mais rápido possível para os nossos clientes. Então, nós temos esse diferencial no mercado quando a gente fala de mesa balcão de criptomoedas. Hoje a gente trabalha com Bitcoin, com Tether e com Cardano, que é uma moeda que também está ganhando força no mercado. E quando eu devo comprar cada tipo, né? Não, antes disso, mais um ponto. Eu falei das corretoras, que você também pode adquirir. E outra maneira de você adquirir hoje, que existe, são os fundos. Né? Existem fundos de criptomoedas que você consegue ir lá e comprar uma cota do fundo. Você pode entrar na própria B3 lá, aplicar um determinado código lá e você vai adquirir uma cota do Bitcoin. Isso não acontecia o ano passado. Isso passou a acontecer esse ano. Também é uma outra maneira de você comprar Bitcoin. Mas alguns bancos começaram a oferecer também dentro do seu portfólio de investimento. Mas aqui no Brasil ainda oferecem como fundo, né? Como uma cota de um fundo. Não oferece o Bitcoin. E você não é dono do Bitcoin. Você não é dono. Aquela grande característica importante do Bitcoin, de você ser o seu próprio banco, ser o próprio custodiante da sua moeda, né? Que é? Ter o dinheiro no bolso, né? Dinheiro no banco, se o banco quebra, o dinheiro ele leva. Tem que ter o dinheiro no bolso. Essa é a propriedade de ser o ativo ao portador, né? Então a gente sempre aconselha de quando você adquirir muitos bitcoins para investimento a longo prazo, eu vou comprar um pouquinho agora, porque daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu acredito muito na tecnologia e isso pode valer $1 milhão e eu estou investindo a longo prazo. A gente aconselha o quê? Compre esses bitcoins, pode ser numa corretora, pode ser num livro de ofertas, numa mesa balcão, e saca esses bitcoins e guarda numa carteira pessoal,
uma carteira eletrônica, um aplicativo no celular, em algum onde você tem acesso aos seus próprios bitcoins. Você não deixa a custódia deles com um terceiro, né? É a mesma coisa que dar a senha do teu banco para uma pessoa cuidar. Não, o importante é você ter o seu próprio cofre e guardar. Falando nisso, já é uma pergunta, né? Quando eu compro e aonde eu guardo, né? Agora já ficou mais fácil. Exatamente, né? Já entramos você guarda nisso. nessas carteiras que o Thales falou. O que acontece é que hoje tem corretoras, que eu já falei aqui para você, que não tem a tecnologia não é delas, não é proprietária, elas usam uma tecnologia de um terceiro. E tem corretoras até razoavelmente grandes aqui no Brasil que tem essa tecnologia de terceiros. Então, o que isso significa na prática? Significa que se você tem bitcoins ou outra criptomoeda nessas corretoras, e se acontece algum problema com esse terceiro lá fora, sei lá, dá uma falência ou resolve aplicar um golpe, essa corretora aqui no Brasil, que apesar de ser idônea, ela fica totalmente refém desse terceiro. E aí você acaba sendo lesado. Então, esse é o perigo de você entrar em qualquer corretora, principalmente corretoras que não têm tecnologia própria. A gente acha isso um grande risco, porque você não sabe exatamente o que o terceiro vai fazer. Você não sabe o que vai acontecer. Aconteceu no ano, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, agora não lembro, Thales. Uma corretora que ela tinha pego os bitcoins dos seus clientes, que estavam em custódia na corretora, e ela colocou para um terceiro dar uma rentabilidade para ela garantida, tá? Mensal. As famosas pirâmides, né? As famosas pirâmides, que a gente já vai falar um pouco mais aqui. Perigosíssimo. O que aconteceu? Apesar dessa empresa, tá, que tinha essa custódia e que era uma empresa séria, não era uma empresa que queria aplicar golpe nos clientes, mas ela colocou a custódia dos bitcoins, ela transferiu a custódia dos bitcoins dela para um terceiro. E esse terceiro era uma pirâmide. Putz. Ela sumiu do mercado, ela foi lesada, e aí os clientes perderam o seu dinheiro. Então, olha o risco. O grande risco das pessoas se darem mal com criptomoedas não é porque o Bitcoin é fake, porque o Bitcoin é uma bolha, porque o Bitcoin é porque quem está por trás, quem está manipulando, né, esses cenários, esses modelos de negócio, é que não tem... Mas é comprar com segurança, saber onde você compra, onde você guarda, exatamente, e como você está negociando, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito próximo de qualquer outro tipo de moeda, nesse sentido. Eu tenho que confiar, né? Senão eu imprimo a minha nota de R$100 aqui na minha impressora e tento te vender. Exatamente. Né? Opa, peraí. Mas o que acontece, né, Edu? As pessoas elas não têm esse conhecimento profundo de onde elas estão comprando. Se elas compram um Bitcoin, uma altcoin, numa corretora que não tem tecnologia própria, elas estão sob esse risco o tempo todo. Às vezes acontece alguns problemas em umas corretoras aqui que sofrem uma manutenção do nada. Ela sai do ar do nada. Aí as pessoas já ficam até preocupadas. Nossa, acho que saiu do ar. E não é. O terceiro tirou do ar e nem avisou ela, então ela não teve tempo de avisar os clientes. Então você não tem poder sobre o que está acontecendo ali no seu sistema, porque você está refém do terceiro. Tá? Então a gente recomenda não participar de corretoras que são de terceiros. Tá? Mas a gente oferece aqui, já aproveitando, nós temos uma unidade de negócio, como nós temos um software nosso, proprietário, tá? Bastante escalável, baseado em microserviços, baseado na própria tecnologia da B3. A Block1 foi construída através da tecnologia da B3, tá? Com profissionais que trabalharam no mercado financeiro, etc. A gente tem um modelo de alugar o nosso sistema para quem quer ter uma estratégia. Imagine que você tem uma estratégia de entrar no mercado cripto. Eu tenho uma estratégia aqui, qual que eu vou trazer clientes, que eu vou ganhar muito dinheiro com Bitcoin. Em vez de você querer ir lá sair comprando, né, fazendo uma corretora do zero que pode levar ali 6, 7, 8 meses e aí você perdeu seu time to market, às vezes alugar um sistema de uma corretora pode ser mais interessante para você testar o mercado, que em questão de um mês e meio você está com ela no ar. Tá? Então a gente oferece esse modelo que é o White Label e a gente também oferece o modelo de licenciamento de software. Então às vezes, eu não quero alugar, mas eu quero comprar o software de vocês. A gente compra, te entrega o software licenciado e você toca a sua corretora. Só que aí você está comprando de alguém que desenvolveu essa tecnologia, domina essa tecnologia que foi construída, foi feita por profissionais do mercado, não foi feito por amadores, por pessoas iniciantes que às vezes simplesmente pegam um código pronto na internet e sai montando. Então, tem que se tomar muito cuidado mesmo. E aí, aproveitando, falando de pirâmides, né? As pirâmides, assim, como é que a gente identifica uma pirâmide financeira, uma pirâmide? Muitas pirâmides surgem hoje com cripto.
que é simplesmente sites que colocam no ar e aí te promete uma rentabilidade X. 10% ao mês, 50% ao mês, 5% ao mês, etc. e tal. E aí o que acontece? Você coloca lá um dinheiro em bitcoins e ele fica te rentabilizando em bitcoin por mês. E tem algumas que funcionam por alguns meses, mas todas elas quebram, todas elas somem com o seu dinheiro. Então a dica que a gente dá é: qualquer site, qualquer empresa que te prometer rentabilidade, foge. Foge, porque esse golpe vai vir mais cedo ou mais tarde para você. Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, né? Entendeu? Então, assim, é porque tem muita gente que não é séria, tem muita gente picareta, tem muita gente vigarista, tem muita gente que quer aplicar golpe em pessoas inocentes. A gente conhece pessoas, assim, que sofreram golpes, assim, colocando 5 milhões num desses sistemas, assim, de terceiros, de pirâmide, né? E perdeu tudo. Olha que legal que colocaram aqui no chat do YouTube. Se você tiver pergunta, mande também. O Gui Garibe colocou assim, ó: normalmente pessoas comuns com menos informações têm uma chance muito maior de perder do que ganhar. Que é isso que você está falando agora, né? Porque acaba brilhando o olho, né? Opa, peraí, vamos me rentabilizar 30% ao mês, 50% ao mês? Caramba! Não pode, tem que ter calma. Né? Calma. Compra um pouquinho de criptomoeda, guarda e esquece. Não fica naquela emoção do mercado, porque realmente flutua, sobe, desce. Tem uma estratégia. Mas se você guardar a longo prazo... Tem uma estratégia. A estratégia minha do Thales é principalmente hold. de longo prazo. Exatamente, hold. Você vai se dar bem no longo prazo. A gente acredita que você vai se dar bem porque a gente acredita na tecnologia e a gente conhece a tecnologia. É uma tecnologia poderosa, poderosíssima. Então, se você faz essa estratégia que o Thales falou, de comprar e esquecer, provavelmente você vai se dar muito bem lá na frente e vai ficar feliz da vida. Eu comprei e esqueci, viu? É verdade. Vou deixar lá. O Du é um dos nossos clientes, tá? O Du é um dos nossos clientes lá na Bloco 1. Tem uns 2 anos, acho que eu tô com 2 anos. Dois anos. Tá rodando, né? Tá rodando. Você não mexe lá. Tá lindo. É que são tantas bitcoins que eu tô deixando lá. O Fernando tá querendo fazer um investimento. O Fernando, você quer entrar de sócio? Bora? Quanto que você paga na minha a aposentadoria, a garantia do... Qual a cotação que você quer pagar, Fernando? Eu acho que o brinde pra gente se tornar cliente, cada um ganhar um bitcoin. Legal. O Fernando tá falando aqui nos bastidores que o brinde para que ele também se torne cliente da Bloco 1 é cada um ganhar uma Bitcoin. Uma só, né, Fernando? O que é uma? Mas voltando, Thales e Col. Comprei Bitcoin de forma segura ou outra criptomoeda. Tem chance de perder ou de alguém roubar? Vou deixar pro Thales. Vai lá, Thales. Mas falando... Não, vou falar de novo uma novelinha. Comprei de uma corretora segura, certo? Tá num local dito como seguro. A chance que alguém possa roubar? Posso perder essa Bitcoin? O que acontece, Edu? Quando você compra de uma corretora segura, você fez todo o processo de cadastro, transferiu seu dinheiro, comprou lá no Book ou no OTC e tem o seu saldo lá em Bitcoins. Já faz 6 meses, 1 ano que meu saldo está lá e tá ok. Enquanto esse Bitcoin estiver com a corretora, a custódia é da corretora. É ela que tem acesso e é ela que tem a autorização para transferir esses Bitcoins para seja lá quem for. Tanto para devolver para você, quanto para sumir com ele do mercado e fechar as portas e o cara ir viver a vida dele nas Bahamas. Então, assim, comprou Bitcoin numa corretora, sendo ela segura ou não, se você tem uma estratégia de holding, de guardar esses Bitcoins a longo prazo, porque daqui 5 anos você quer vender ele quando estiver bem mais valorizado, transfira eles para uma carteira pessoal. O que é uma carteira pessoal? Pode ser um aplicativo no celular, que são os aplicativos de wallet, né, que a gente chama. Existem alguns dispositivos eletrônicos também, que parece um pendrive, que ele gera um código, que é o código do endereço da carteira, e aí você pede para a corretora, onde estão seus bitcoins, fazer um saque para aquele endereço. Então, quando você faz isso, você passa a ser o custodiante, você passa a ser o portador daquele bitcoin, que aí é que está o grande segredo da segurança. Aí a responsabilidade é só sua. Não tem como ninguém roubar o bitcoin de você, a não ser que você ou perca essa chave, né, que é a senha de acesso dessa carteira, e aí você esqueceu, não anotei, achei que eu desse para guardar na cabeça, esqueci, você vai perder. Não é que nem no banco que você vai lá, liga para sua gerente, fulana, eu esqueci minha senha do banco, reseta aí para mim, eu estou indo aí, vou levar meu documento, a gente cadastra uma nova senha. Isso não existe. Tá. Se você for o
custodiante dos seus próprios bitcoins, a responsabilidade é sua, tanto para o bem quanto para o mal. Se você guardou muito bem essa chave, anotou num papel, pôs numa caixinha, num cofre, em algum lugar, ou que muita gente, às vezes a gente aconselha para o pessoal, a chance de você perder esse Bitcoin, se só você guardar, ele pode ser grande. Anotei num arquivo no meu computador e o computador deu um problema, mandei para o técnico, aí está uma vulnerabilidade. Então, o que a gente aconselha? Anota essa senha, e essa senha muitas vezes pode ser a composição de 24 palavras do dicionário. Né? Fica mais fácil de guardar, não tem aquela confusão de letra maiúscula, minúscula, número, caractere especial, né? Então, o sistema sugere ali 24 palavras para você embaralhada, fica mais fácil de você anotar num papel, em alguma coisa, e aí você dá para um parente, para um filho, para um tio, para a mãe. Aí eu guardo essas senhas aqui para mim também. Aí você fala assim, bom, mas se eu der para minha irmã, para o meu irmão, e se a minha irmã, meu irmão resolver levar meus bitcoins embora? Não tem uma relação tão bem com ela. Você pode dividir a senha. Você tem 24 palavras, você dá 12 palavras para um irmão e as outras 12 para o seu pai. Ô, Thales, eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo, Thales. Sabe por quê? Eu não lembro dessa senha minha. Eu tenho uma senha dessa, Thales? Se você for o custodiante dos seus bitcoins e na hora que você for transacionar para alguém... Na corretora não tem. Não, você não tem. Que nós é que temos. Não. Perfeito. Nós é que temos. Ufa, eu não lembro nem a senha do meu celular. Ô, Thales, fazendo só uma historinha agora, que eu quero como conhecimento como meu caso. Eu fui lá transferir um valor em reais para a conta da Bloco 1. A Bloco 1 foi lá e adquiriu uma fração de bitcoins para mim. Perfeito? E eu olho lá, acompanhando pelo app, bonitinho lá, minhas 12 casas decimais depois do zero, bonitinho e tal. 8 casas. 8 casas. São 8 casas que eu tenho? São 8 casas. Nossa, você quer umas 50 casas, porque eu não tenho nada de bitcoins. Você quer só um cheiro. E hoje eu quero me desfazer das bitcoins. Eu simplesmente peço, isso é automático, eu tenho que esperar alguém comprar a minha bitcoin para que eu tenha esse valor em real na minha conta. Só para eu entender como que se fala isso? É liquidez? A logística, né? A logística. Isso. Então, hoje eu tenho na X, e eu tenho uma Bitcoin, eu quero transformar essa uma Bitcoin em 100 e poucos mil reais hoje. Esse processo é rápido? Você vai fazer uma oferta de venda desses seus Bitcoins dentro da corretora. Tá. Isso vai entrar dentro do nosso livro de ofertas como uma ordem de venda, né? Uhum. Então... Hoje o Bitcoin, consultei o preço agora há pouco, está R$188.800. Tá. Se você pegar suas frações de Bitcoin e colocar uma oferta num book, né, num livro de uma corretora, fala assim, olha, eu quero vender rápido, eu estou precisando do dinheiro. Você pode pôr uma oferta lá, fala assim, olha, se alguém me pagar uma cotação de 180 mil, o preço do mercado agora é 188. Então, você põe 180. O mercado vai ver com bons olhos. Opa, tem alguém vendendo Bitcoin barato aqui. Eu vou comprar porque é uma oportunidade boa de pagar um pouco mais barato do que o preço atual, né, que está sendo negociado. Nesse caso, o seu Bitcoin vai ser liquidado de maneira muito rapidamente. A mesma coisa que você ir numa feira. O quilo do tomate é quase uma feira do rolo. Vendido a R$12. É quase uma feira do rolo. Exatamente. Eu adorei. Feira, e como o Bitcoin é uma commodity... Luísa, põe no corte aí. Feira do rolo de Bitcoins. Adorei isso. Adorei isso. Então, se você vai na feira e o quilo do tomate está sendo vendido, em média, por R$12, aí você tem um monte de tomate em casa que você fala, não vou consumir isso aqui agora. Aí você vai na feira e oferta por 10, você vai vender rapidinho. Né? Só que você tem um número limitado, você só tinha 10 quilos de tomate para vender. Alguém vai comprar os seus 10 quilos de tomate por R$10, mas aquele pessoal que chegar para comprar depois fala, não, já vendi, não tem mais, você vai ter que comprar da banca do lado aqui que está vendendo por R$12 o quilo. Então, a corretora de criptomoeda, ela funciona dessa maneira. Perfeito. É uma feira livre. Perfeito. Como o Bitcoin é uma commodity, você independe de você comprar de mim ou de comprar de outro, você está comprando a mesma coisa. Né? Aí é que a gente entra até na questão, Bitcoin é um token, né? É um código fungível. O que significa? Que ele é uma commodity. Você pode comprar o meu Bitcoin ou comprar o Bitcoin do Call, é a mesma coisa,
Não, por isso que pode ser negociado ali dentro de um livro, um livro de ofertas, de forma que é igual, é o mesmo produto que você está comprando, né? Então a liquidez ela tá atrelada a isso, ao valor que você está se sujeitando, à oferta que você faz no mercado. O mercado vai ver, se você falar, não, eu só vendo o meu se for por R$200 mil a cotação. Obviamente ele vai ficar pendurado lá no book, aquela oferta, por um tempo ninguém vai comprar, até que o mercado inteiro perceba que R$200 mil já não é tanto dinheiro assim para um Bitcoin. O pessoal está pagando mais do que isso, porque ficou escaro. Aí você vai conseguir vender, então ele funciona dessa maneira. Eu acho que eu tenho uns amigos velhos que eles compram a casa por 300 mil, quer vender por 2 milhões, porque tem um valor sentimental. No Bitcoin não funciona, né, Thales? Tem, né? Ô, Thales, mas assim, a pergunta que não quer calar, algumas pessoas estão mandando aqui. É uma hora boa para comprar agora ou uma hora boa para vender? Olha, o Cole falou isso agora há pouco, né? Da questão E agora? Do mercado testar valor. Fala aí, Cole. Mas é um bom momento agora para comprar ou não? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Não, deixa eu até falar porque mandaram aqui. Ó, cadê aqui? O Milton Villa mandou aqui, ó, abraço ao Cole e Thales. A pergunta de $1 milhão. Quando o Bitcoin vai subir? Nosso grande amigo, Milton. Um abraço, Milton. Aí, ó, o Milton tá aqui online. O que ele falou? A pergunta de $1 milhão. Quando o Bitcoin vai voltar a subir e qual o valor que o Bitcoin vai atingir? Isso vocês já disseram, mas a ideia agora agora é um momento para comprar? É uma hora boa para comprar Bitcoin? Então, tudo depende da sua estratégia, né? É o que a gente falou. Se você se você tem uma estratégia de você comprar o Bitcoin e segurar ele, você pode comprar agora e deve comprar agora, porque ele está num preço bom, né? Eu tenho pressa. Eu quero comprar agora. A frase do Thales é poderosa. Boa, vai lá, Thales, fala de novo. Qual é? Sempre é hora para comprar. Você sempre deve comprar um pouquinho. Se você comprar de pouquinho em pouquinho, você consegue passar por todas essas marés de pânico e euforia. E no final, tinha um amigo meu que, quando a gente montou a corretora, eu falava para ele: compra um pouquinho. Ele, não, mas 10 mil tá muito caro, imagina um código de computador, um negócio que eu nem sei como é que funciona, R$10 mil, você tá louco? Não, mas isso tem possibilidade, porque a tecnologia, aí a gente explicou tudo isso que a gente veio falando aqui na live, né, até agora. Aí ele falou, não, deixa eu olhar mais um pouquinho. Passou-se 3 anos. Eu falei, você viu só, Manuel? O nome dele é Manuel, em português. Eu falei, se você tivesse comprado por R$10 mil naquela época, você teria 200 agora. Então, aí ele, não, mas agora já passou o tempo. Eu falei assim, daqui 3 anos vai estar 1 milhão e você vai se arrepender de novo. Então sempre é um momento para comprar. Então compre sempre um pouquinho, sempre é momento para comprar um pouquinho. O que cabe no seu bolso. Mas sem essa ansiedade para querer resgatar logo, né, Thales? Não. Compra, se você não tem, compra R$50, R$100, R$500. Para mim não vai fazer falta R$500 esse mês, sobrou um pouquinho. Em vez de eu levar minha namorada para jantar no Dia dos Namorados aqui, eu vou comprar R$300 em Bitcoin. Aí você vai ter um problema maior, né? Ou não, né? Mas se ela entender como é que funciona, assim, entender para confiar, né? Estude, entenda a tecnologia, você vai passar na tecnologia, de repente aqueles R$300 que você economizou com ela num jantar romântico agora no dia 12, daqui uns anos vai ser uma casa nova que você vai estar comprando. Então, tudo é estratégia. Pensa a longo Bitcoin prazo, cair, não vai te fazer falta. Ou seja, a longo prazo sempre. Sim. Então, Thales, a gente pode entender que talvez como uma forma de investimento hoje, logicamente como qualquer outro mercado há riscos e ok, né? Todo mercado de investimento há risco. Né? Eu tenho um grande amigo chamado Leandro Delcol. eu não posso falar quem é, para não gerar, como é que fala? Nepotismo? Eu não sei como é que fala trabalho em família. Mas o Leandro fala assim, no mercado de investimento a gente ganha e perde, só que na balança a gente tem que mais ganhar do que perder. Mas em alguns momentos a gente vai perder, né? Sim, mas é saber ter a maturidade para lidar com isso também, né? Que eu acho que a grande frustração em nós latinos, em função de sermos tão ansiosos, né? Com tanta vontade de tudo ser logo, né? É a expectativa, olha, eu quero comprar uma Bitcoin hoje, quero que amanhã ela chegue a 1 milhão e eu vendo. Né? E aí gera aquilo, né? Caramba, a Bitcoin bateu 375 mil, eu vendo. Aê, lucrei.
E aí, no dia seguinte, ela chega a 600 e fala, putz, por que eu vendi ontem? Sempre a gente vai se questionar o porquê, ou chorar pelo leite derramado. Exatamente. Isso é sempre. Fazendo um gancho que você falou, né, Du, aí que eu acho que é interessante. Quando as pessoas elas compram o Bitcoin, ok, compraram no preço X, né? Aí quando o Bitcoin sofre uma queda abrupta, tipo 10, 20, 15%, elas começam, nossa, perdi meu dinheiro, né? Perdi meu dinheiro, perdi o que eu investi. Na realidade, você só perde se você vender, se você se desfazer do Bitcoin. Se você não se desfazer do Bitcoin, você não perdeu nada ainda. Ele tá numa valorização menor do que você comprou, tá? Mas se você tiver aquele sangue de aço que eu te falei, ele pode voltar e você recuperar o seu investimento. Então, o que acontece com as pessoas é que elas entram no pânico, que eu já falei, né? Tenha calma. E elas acabam vendendo, aí sim você se desfaz daquilo, você volta para a moeda fiduciária, você volta para o real, e aí você perdeu mesmo. Mas se você segurar, que nem, por exemplo, eu conheci pessoas aí, quando o Bitcoin bateu lá 70 mil reais, lá em 2017, que elas foram e compraram pela primeira vez. Uma dona de casa. Nunca tinha operado no mercado financeiro e resolveu comprar Bitcoin. Tá? Beleza, ela comprou. E aí o Bitcoin começou a cair. Cair, bateu lá seus 10 mil. Ela ficou desesperada, né? Desesperada e vendeu. Se ela não tivesse feito nada, se ela tivesse segurado, deixa lá, vou esquecer. Ela fazia 4 vezes agora. Hoje ela estaria 4, 5, 6 vezes o valor que ela investiu. Então, é exatamente isso. Comprou, caiu abaixo do seu preço, não faça nada. O problema é que as pessoas acabam colocando dinheiro que elas não têm no Bitcoin. Elas pegam o dinheiro que está reservado. A gente já viu até gente que pega dinheiro de cartão de crédito para pôr no Bitcoin, faz empréstimo no banco para pôr no Bitcoin. Exatamente. Ela coloca um dinheiro que ela não tem, é um dinheiro que ela não pode perder. Não é assim que opera com o Bitcoin. Você tem que pôr um dinheiro que, se você perder, ou se ele sobrevalorizar, ou oscilou, enfim, deixa lá. Porque você não precisa dele. O problema é que as pessoas colocam o dinheiro que elas precisam. E aí elas entram nesse pânico e elas perdem muito dinheiro. E aí saem falando mal depois para todo mundo. Vocês têm um mega de um cliente aqui que é o nosso Fernando, o diretor, porque o Fernando, nosso diretor de vídeo e áudio, Thales, ele é um cara de muito investimento, que ele acaba tendo dinheiro parado há muito tempo, ele adora criptomoeda, enfim e tal. Então o Fernando é um cara bom pra vocês atacarem, viu? Mas voltando, eu queria... Tá no radar, já tá no radar. Eu queria jogar 2 perguntinhas aqui, que o Matheus Emboava Lopes perguntou aqui no chat do YouTube. Uma pergunta dele foi: a Bitcoin é bastante segura, correto? Sim. E aquelas outras criptomoedas que são conhecidas como shitcoins? Deixar pro Thales falar. Thales, boa sorte. Opa, Matheus, obrigado pela pergunta aí, bem oportuna. Hoje existe mais de 10 mil moedas colocadas no mercado. 10 mil, Du? 10 mil. 10 mil. Essas shitcoins, né, que o pessoal fala. Por que shitcoins? Porque são moedas que a maioria delas não presta para nada. Tipo Dogecoin. Em 2017, Dogecoin é uma delas que se fala muito. Tipo Dogecoin, que é uma moeda que foi desenvolvida aí como um meme de internet, né? E que ela vale só alguma coisa hoje porque ela se tornou muito conhecida. A livre aceitação fez com que ela, e por causa do estímulo também do grande influenciador Elon Musk aí, né, que falou dela, as pessoas, deixa eu ver esse negócio aí que o Elon Musk está falando que vai valorizar, que é um negócio que bacana, eu vou comprar também. Aí a demanda pela moeda aumenta, há uma escassez dela, obviamente o preço sobe, mas não que ela tenha uma tecnologia que resolva algum problema, que seja interessante. Então é importante a gente analisar qual que é a proposta de tecnologia na moeda, porque o valor da moeda justamente está nesse lastro tecnológico. Se ela não agrega nada no mercado em termos de tecnologia, segurança, usabilidade, não tem por que ela ter valor, é pura especulação. Então, estuda qual que é a proposta da moeda. Hoje, o Bitcoin dessas mais de 10 mil, é a que tem a maior capitalização do mercado. Em segundo lugar, você tem aí a Ethereum também, que é uma moeda um pouquinho diferente do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que é um token, né, que representa um valor. O Ethereum ele é uma moeda que representa um aplicativo descentralizado.
a execução de um aplicativo descentralizado na rede. DeFi. A tecnologia é bem interessante. DeFi, famosa DeFi. Então, assim, tem outras moedas com propostas diferentes, muito interessantes, que vale a pena a gente estudar, entender qual que é a proposta dela, né? E outras que são meras cópias do Bitcoin. Alguém foi lá, fez uma cópia igualzinho o Bitcoin, colocou no mercado, numa rede paralela, vamos dizer assim, e não serve para nada. Lançou lá. Não serve para nada. Vamos no Bitcoin. Vamos no Bitcoin. Hashtag vamos no Bitcoin. Não, mas assim, é interessante isso que o Thales falou. Acho que é interessante o Thales falar um pouco mais do Ethereum, tá? O Ethereum, ele não é o Bitcoin, ele tem uma outra tecnologia, ele tem uma outra blockchain, mas ele tem ganhando uma força, porque ele tem uma função importante de smart contracts, de contratos inteligentes, para você poder aplicar nessas aplicações descentralizadas. O que são essas aplicações descentralizadas? É como se você pegasse o mapeamento dos serviços bancários que tem hoje e trouxesse para o mundo das criptomoedas. Então ali você consegue ter empréstimo. Ethereum. Ether. Né? O Ethereum é a blockchain, né? É o Ether. Né? Então você traz isso para o mundo das criptomoedas e você começa a modelar todos os serviços financeiros que existem hoje no mundo real, no mundo físico, né? Dentro do mundo digital, dentro das criptomoedas. E aí você cria um ecossistema chamado DeFi, que são as aplicações descentralizadas que está ganhando muito volume, que é as muita NFTs, força. Não, as NFTs é outra coisa. Então deixa daqui a pouco. Eu quero aprender disso aí. Então, o Ethereum, ele é formado por smart contracts. São contratos inteligentes que aplicam regras ali para poder executar. Eu gosto de aprender em reais. O Ethereum. O Ether. Ether é a moeda. Ether é a moeda. Ethereum é a tecnologia. Perfeito. A moeda Ether. Qual foi a evolução dela nesses últimos meses de quem comprou e vendeu? Como que foi a oscilação de valor? Só para eu entender. Porque Bitcoin está muito na cara. O Leandro me ligou e falou, Du, bateu 300 e poucos mil. Eu falei, Jesus amado, eu vendo. Ele falou, não, guarda. Eu falei, ai meu Deus, agora que eu queria vender. Enfim, o que aconteceu com o Ether? O Ether... Nesses últimos meses. O que aconteceu em termos de preço, né? O Ether, ele tinha um preço ali na casa ali dos R$1.000, né? Um Ether valia R$1.000. E aí ele recentemente, né, veio todo esse boom junto, né, junto com o Bitcoin, vem todas juntas, né, veio que, né, vai todo mundo meio que junto. Ele começou a sofrer uma valorização muito forte, ele começou a ser visto, ele começou a ser conhecido mais, né, visto aplicações dele, vindo do multo DeFi, que está movimentando bilhões e bilhões de dólares por dia, né, esse ecossistema DeFi, e ele saltou de 1.000 para R$20.000. Que lindo! Você comprou o Ether, Fernando? Quantos Ethers você tem? Não tem mais. Você não tem nada, Fernando. O Fernando, eu tinha quase uma Bitcoin. Cadê? Não tenho. Cadê o Ether? Vendeu. Você é um burro mesmo. Então, assim, e aí tem rumores, assim, que... tem rumores, né, também, ninguém se sabe, que diz que vai superar o preço do Bitcoin, o Ether. Só que o Ether, o Thales pode falar mais tecnologicamente, ele não é finito como o Bitcoin. Ele não é escasso em 21 milhões, né? Tanto é que o programador dele, ele está muito vivo, quem criou ele, que é o Vitalik Buterin, né, Thales? Vitalik Buterin é o nome dele? Isso, ele que criou o Bitcoin, é um moleque aí, de poucos 20 anos, acho. O Ethereum, criou o Ethereum. Exatamente, que criou aí o Ethereum. Ele está aí no mercado, todo mundo conhece, não é um Satoshi Nakamoto, que é um fantasma, que ninguém sabe quem é, né? Ele é o dono dessa tecnologia. Então ele domina essa tecnologia, então ele pode ficar produzindo ali Ether o quanto ele quiser, então ele fica mexendo na tecnologia, ele fica acelerando, ele fica melhorando a rede, tem hora que Perfeito. Tem problemas, então existe um dono e ele é conhecido, então a gente não sabe não que ele tenha uma manipulação direta, existe um consenso também, por ser uma rede descentralizada, não é fácil assim de mexer e imprimir os Ethers, mas significa que o Ether dentro da rede Ethereum ele não tem uma escassez, uma regra de escassez igual do Bitcoin. Se a rede inteira chegar no consenso, né, se todos aqueles participantes da rede chegarem num consenso de que, gente, é interessante aumentar o número de moedas, Ethers, né, que tem no mercado, eles podem fazer isso e aumentar através de uma desse consenso. Né? Ele é inflacionário. Perfeito. É uma das características diferentes do Bitcoin. Perfeito. O Fernando pediu para fazer uma pergunta que ele tem R$10.000 para aplicar. Ele compra os 10 mil de vocês em Bitcoins ou ele divide 5 para cada? 5 pro Ether, 5 pro Bitcoins? Pergunta do Fernando. É muito interessante. Ele quer colocar R$10.000 hoje na Bloco 1. Hoje ele vai sair daqui colocando 10 mil. Ele coloca aonde?
Eu colocaria uns 70% em Bitcoin e uns 30% em Ether. Fechou. É uma regrinha assim, é um número 30, 70, bem... Não tem como errar. Porque assim, o Bitcoin, cara, ele é o ouro digital. O Ether não é o ouro digital, né? Tá certo que tem gente falando que vai ultrapassar o Bitcoin, etc e tal. Mas o Bitcoin, ele tem a regra da escassez muito bem clara, muito bem programada, muito bem definida. O Ether não. O Ether não. Né? Tem a sua aplicabilidade? Tem. É louvável? É louvável, mas não é Bitcoin. Ether não é Bitcoin, nunca vai ser Bitcoin. Mas rola comprar um pouquinho. Fernando, vamos comprar Não, um com pouquinho. certeza. Não é nem que rola. Compre porque tem uma tecnologia muito importante dentro desse ecossistema digital. Ela tem uma proposta muitíssimo interessante, é valiosa sim e pode ainda subir muito. Perfeito. Então a nossa dica aí é Show. compre Ether também. Compre Ether também. E vamos para a pergunta que eu tinha feito antecipada e era a pergunta do segundo semestre, que eu não estava entendendo muito bem. A gente divulgou lá que vocês falariam disso na live. Muita gente falou, Edu, você não escreveu errado aí o tal da NFTs? Eu falei, não escrevi não. O Call falou que eles vão falar disso. E eu queria entender um pouquinho o que são as NFTs. Porque rolou... A NFT Porque eu vi, eu não sei se... Eu para vou falar muito agora, né? Não, eu vou falar uma visão minha de leigo. Eu vi alguma coisa de alguém que vendeu tipo um GIF, uma imagem JPEG por milhões. Eu falei, o que o cara fez? E vale tudo isso? Né? Então, assim, eu não sei se isso tem a ver ou não. Tem. Né? Então, o que são as NFTs? NFT a sigla de NFT, né, significa tokens não fungíveis. Né? O Bitcoin, ele é uma commodity. O meu Bitcoin e o Bitcoin do Call, não há diferença, né, entre um e o outro. É uma commodity. Eu posso emprestar meu Bitcoin para o Call, depois ele me devolver Bitcoins que ele pegou de outros lugares. Vai continuar sendo Bitcoin e não interessa o veio. O importante é que nem uma nota de R$100, eu posso trocar com você duas de 50 e a gente vai continuar tendo a mesma coisa, né? Então, isso é a característica de fungibilidade das moedas. Tokens fungíveis significa que duas notas de 10 é igual a uma de 20, duas notas de 50 é igual a uma de 100. Se a gente trocar essas notas, eu te dou uma nota de 100, você me dá duas de 50, a gente continua tendo a mesma coisa, não muda nada, são commodities, né? NFTs não, você não consegue juntar tokens, ele representa uma propriedade de alguma obra de arte, de um carro, de um imóvel, e ele mantém um histórico de quem foi dono daquilo ao longo do tempo. Então, se o Call compra a NFT que representa uma obra do Van Gogh, o dia que ele vender essa obra, ele vai transferir a propriedade dessa NFT junto com a obra. Então, a NFT ela representa algo no mundo real. Se deixou de ser do Call, a obra do Van Gogh, a NFT também vai deixar de ser. E o novo dono daquela NFT consegue consultar de quem foi a propriedade daquilo, né? Então, é um registro de propriedade de algo no mundo real. Aquela NFT que recentemente foi vendida por milhões, aí, que representava um gifzinho de internet, na minha mão, né? tá na minha mão. Eu até coloquei aqui no celular, ó, um gif remasterizado do Nyan Cat de 10 anos atrás. Foi dado um talento nele, foi vendido por 300 Ether. Isso equivale a 3,19 milhões de reais. Um gif de gatinho. Olha, eu não sei, dá pra ver na câmera? Sim. Olha isso. Olha isso. 3,19 milhões de reais, um gif de gatinho. Isso é uma NFT. Eu não acredito nisso. Eu tô ficando revoltado. Então significa que quem tem esse token, esse NFT, ele é dono desse GIF, ele é o proprietário. E se um dia ele colocar lá no eBay esse token para ser vendido, ele vai estar vendendo a propriedade daquele gatinho. Não significa que ninguém possa fazer uma cópia, dar um print nesse gatinho e colocar na sua foto de perfil do Instagram, né? Mas, porém, existe um dono. você não consegue provar. Existe um dono. Existe e quem é o dono? O dono, legalmente dizendo, é o dono da NFT, é o dono daquele token. Então, assim, fica é um registro imutável, né? E com
com histórico de propriedade. Então, foi o antigo dono, de quem surge, então você tem esse registro. O Bitcoin não, é o call, mas ele pode emprestar para alguém que depois devolve o Bitcoin, só que um Bitcoin que veio de outro lugar, então para ele não interessa de onde veio, interessa que ele tenha um Bitcoin na carteira dele. Ô, Thales, mas por o exemplo, NFT não. Mas, por exemplo, eu sou um designer gráfico e eu crio algo hoje diferente, sei lá, eu crio uma arte visual, eletrônica, enfim, tal. Eu consigo registrar isso para virar uma NFT, para ir para o mercado para venda? Sim, como consegue. O caso do gatinho? E aí, mas eu registro isso, sim, é isso? exatamente. Eu registro como se fosse uma obra de arte? Você registra. Mas eu não mensuro o preço. O preço é o mercado que vai definir. Se a sua obra de arte realmente tiver um valor no mercado, vamos supor que essa obra de arte depois vai ser exposta fisicamente, né, em alguma galeria. Então, você pode definir que apenas a galeria que tiver autorização do dono, né, do autor dessa obra de arte, vai poder expor ela e ganhar dinheiro, comércio, de visitação e coisa do gênero. Thales, mas isso então, é mais louco ainda, né, cara? Porque eu vejo essa porcaria desse gatinho mexendo e vale 3 milhões de reais. Eu tô ficando revoltado com isso. Eu vou desenhar um esquilo, o rei da selva, sei lá, pra ver se vale mais. Mas é inacreditável isso, né, cara? O do gatinho virou... na verdade, o que vale, vale não é o gatinho, assim, o que a gente está vendo ali em si, mas é a história dele, né? Então, quando é o valor sentimental, é o valor que o mundo enxerga na história daquele gatinho. E quem é o proprietário daquilo, quem tem o direito de negociar ele na internet ou de reivindicar, de repente vamos supor que o Instagram está permitindo que um monte de gente coloque esse gatinho ali na foto do perfil. Pode ser que em algum dia bata lá na porta do Instagram e fala assim, olha, Instagram, esse gatinho é meu, eu tenho o token dele aqui, e eu não quero que você permita que as pessoas usem ele. Como se fosse um direito de marca. Como eu provo que eu enfim, sou o dono, é um direito de marca. Sim. Aí pode ser que um dia o Instagram realmente bloqueie. Ou seja, a gente pode estar vendo hoje, circulando nas redes sociais, algum meme que no futuro esse meme pode virar milhões de reais como NFT também. Através de cobrança de direitos autorais, assim como as músicas têm, né? Você não pode simplesmente dar uma festa e colocar uma música para tocar lá sem você pagar os direitos. Existe né? Exatamente, eu esqueço esse... É isso aí. Muito bem. E aí, qual que é o futuro das bitcoins? Qual que é o futuro das criptomoedas? Qual que é o futuro desse mercado louco que vocês atuam? Me contem no futuro, para a gente caminhar aí para o nosso final desse podcast de hoje, que está maravilhoso. Então, assim, o futuro... Né? Oi, fala. Fica à vontade, fala, depois eu completo com uma historinha. Eu vou falar um pouco, aí o Thales complementa aí. Assim, a gente vê um futuro muito promissor, né, das criptomoedas, porque é um mundo sem volta, né? Os bancos já estão enxergando isso, né? Não enxergavam isso, eram resistentes a isso aí alguns anos atrás, mas eles perceberam que é um mundo sem volta. O mundo de criptomoeda, de moeda criptografada, moeda digital, é um mundo sem volta. Tanto é que está começando um movimento das moedas fiduciárias passarem a ser digitais, né? A China foi o primeiro país a colocar o seu yuan digital, que já está rodando no país. E por incrível que pareça, ela foi também o primeiro país que começou lá com a sua moeda de papel, né? De cobre, né, Thales? Você falou, né? Cobre, moedas de cobre. Lá por volta dos anos 1200, dinastia Yang. Então ela começou... Dinastia Tang. Ela foi a precursora, né, dessas moedas, né, de cobre, e agora ela está sendo a precursora da moeda digital. E vai começar um movimento dos Estados Unidos ter o seu dólar digital, não é o Tether, é o dólar digital mesmo, né, lastreado no dólar, enfim. O Brasil está se preparando para o seu real digital. Né? Que medo! O Banco Central está com esse projeto já em andamento, assim como ele fez do Pix, que está super bem sendo utilizado, está sendo eficiente no Brasil. A gente faz operações questão de segundos, né? 2 segundos, pá, já está com você. Então isso é uma revolução aqui para o Brasil. E ele está trazendo o real digital. Né? Isso vai acontecer aí em breve. E a gente tem uma notícia recente desses dias que El Salvador tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal. Primeiro país no mundo
a tornar o Bitcoin uma moeda de curso legal. Ou seja, você pode usar o Bitcoin nas suas transações financeiras dentro do país, né? Então, esse é um marco, porque nenhum país nunca tinha feito isso. E El Salvador foi o primeiro país que trouxe isso. Então, assim, é um movimento que vai começar a ganhar. Quando a gente fala de criptomoedas, ainda a quantidade de pessoas que tem é mínima. No Brasil, é aproximadamente 3 milhões de pessoas que mexem com cripto, né, que a gente tem notícia. Pode ser que seja um pouco mais que isso, mas em 3, 5 milhões, não mais do que isso, né? Uma população de 220 milhões de habitantes, então é ínfimo ainda, né? Uhum. Nos Estados Unidos, 30% da população mexe com Bitcoin, então ainda tem muito a crescer. É um mercado ainda muito incipiente, né? Que ganhou uma evolução, né? Com essa institucionalização que eu comentei aqui, né? E que está ganhando essa confiança cada vez maior, mostrando a sua força para que veio, né? Bom, Thales, se quiser agora complementar. Eu ia comentar sobre o surgimento da moeda aí desenvolvido pela China, né, há séculos atrás, e que realmente a China foi a primeira civilização a adotar o papel moeda, a moeda de cobre, e agora ela vem aí com essa inovação também, adotando a moeda digital, né? Então, realmente não tem volta, não tem por que a gente continuar usando um papel moeda, sendo que a maior parte do dinheiro no mundo circula através de meios digitais há muitos anos. Já circula, né? É uma evolução natural, a gente só não percebeu, né? Acho que não caiu a ficha, mas acho que o mundo das moedas digitais, ele reacendeu isso. O nosso dinheiro, recentemente, né, nessa evolução da tecnologia, da comunicação, dos smartphones, e das operações bancárias, ela já deixou de ser uma operação física há muito tempo. Há quantos anos, a gente não usa um talão de cheque? A gente nasceu com um talão de cheque, né? Mas a gente isso, não... né? Eu nem tenho isso. O que é isso? Não. Nós temos 3 jovens, temos 3 jovens aqui na sala, a que eu acho que geração de nunca hoje teve em um dia talão de cheque. Sabe preencher cheque? Já assinou? Tem cheque? Tem cheque na carteira aí? Tem aí? Tem aí, João? Fernando? Fernando nem carteira tem. O Fernando, ele é tão moderno que ele só usa o celular com um cartão atrás, RG, CNH, ele não usa mais nada, tudo digital. Né, Fernando? O Fernando é um exemplo não é criptomoeda, de cripto-humano. É o Fernando. Cripto-humano. Então, essa evolução, ela é natural, ela veio. Eu estava conversando com uma funcionária que a gente tinha, a gente explicando que ela era novinha também, a gente falando desse negócio de transações, de dinheiro, de papel. Aí a gente comentou com ela e ela não sabia que na nossa época, quando a gente era adolescente, assim, as operações com cartão de crédito, existia uma maquininha com papel carbono que você arrastava o cartão de crédito, por isso que o cartão tem aquele relevo, né, os números em relevo. Então, pouca gente das gerações atuais sabe dessa história, né, da movimentação do dinheiro. A loja ligava por telefone para pedir autorização. Então, isso tudo foi evoluindo, e os smartphones hoje trouxeram a possibilidade do próprio consumidor final, ele que está operando o seu próprio dinheiro, executar essas operações financeiras de modo que um banco com toda uma infraestrutura tecnológica por trás, até isso já começou a não ser mais necessário quando tem o seu próprio ecossistema financeiro. Que a grande novidade agora nesse mundo digital das criptomoedas são os sistemas financeiros descentralizados, que são os DeFis, que vêm até para dar um salto adicional aí na tecnologia do Bitcoin, né? O Bitcoin foi o precursor ali, o mais conhecido. Aí você tem agora as aplicações descentralizadas que rodam dentro da rede Ethereum. Você tem as NFTs agora, que está na boca do pessoal aí falando, essas novidades de registro de propriedade de bens materiais ou intangíveis também, né, músicas, essas coisas, e o ecossistema da rede financeira descentralizada, que são os DeFis. É como se você tivesse um grande banco central descentralizado no mundo inteiro, com as criptomoedas rodando ali dentro, como tokens, né, de troca de valores. Perfeito. Caramba, não? É isso. Ô, Thales, enquanto eu vou só
ter só mais uma perguntinha para o Col, que eu queria que você pegasse exatamente agora para a gente aí o valor real da Bitcoin hoje, o valor do Ether, que eu quero registrar como se fosse uma cápsula do tempo, a data de hoje no final, com data, horário e valor, para daqui a alguns anos a gente olhar para trás e falar, viu, Fernando, que não quis gastar seus 10 mil. Tudo na tela, ótimo. Bom, Col, Thales, enfim, que papo incrível. Para quem chegou agora, para quem está chegando agora no YouTube, ainda dá tempo de você assistir, vai ficar salvo aí. Depois no canal Napa Cortes Oficial, nós temos os melhores cortes dessa entrevista de hoje, desse bate-papo de hoje, com esses dois monstros aí de criptomoedas, da Bloco 1. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre tudo que nós falamos hoje, procura lá, Bloco 1 Digital no Instagram. O site vai estar tudo no descritivo do vídeo. Os meninos, o Thales, o Aliás, Col. a gente tem uma promoção, né? Quem nos enviar um e-mail, né, no contato@bloco1.com.br. Peraí, vamos por aí. Contato@bloco1.com.br e colocar no subject NapaCast, a gente vai estar doando aí 5.000 satoshis, tá? O que é o satoshi? É a menor representação do Bitcoin, né? Então, assim como a gente tem um centavo no real, os satoshis tem no Bitcoin. E 100 milhões de satoshis equivaleria a um Bitcoin. Então, 50 mil satoshis é representativo. Sim, né? sim. 5 mil satoshis é representativo, é só para poder realmente estimular a pessoa no mercado de criptomoedas. Né? E essa promoção vai estar valendo aí nas próximas 2 semanas. Tá? Que show. Então, você envia um e-mail para contato@bloco1.com.br e no assunto do e-mail você coloca NapaCast, que você vai ganhar aí suas... 5 mil satoshis. 5 mil satoshis para você começar no mercado de criptomoedas. João, já faça isso. Luísa, faça isso. Vamos bombar o e-mail da Bloco 1. Porque daí, quem sabe, você ganha 5 mil satoshis e eu ganho uma Bitcoin. Ou um Ether, já tá bom. Eu me contento com pouco. Não precisa ser 5 mil. Um Bitcoin ou um Ether, eu já estou satisfeito. Fernando, faça isso. Aos amigos que estão ouvindo, aos amigos que estão compartilhando, não deixem de entender um pouquinho mais esse mercado. Se tiver dúvida, pergunte ao Thales, pergunte ao Col. Ficamos à disposição. Nos nossos posts tem lá marcado os dois, o perfil pessoal dos dois também. Eu acho que é importante você confiar e acreditar nesse mercado, mas com pessoas idôneas. E eu tenho lá minhas frações lá e eu gosto muito de ver esse mercado. É um mercado que nos estimula realmente, é uma loucura, mas é uma loucura boa. Eu gosto muito. Graças ao Leandro Del Col que eu cheguei entre vocês. Thales, muitíssimo obrigado. Fala o preço. Não, calma. É verdade. Vamos registrar agora. São hoje, dia 9 de junho do ano de 2021, 21 horas e 39 minutos. Thales, quanto vale um Bitcoin? E o cachorro latiu? 188.053 reais. 181.053 reais. E um Ether? Um Ether está valendo 13.077 reais. 13.077 reais. Perfeitamente. Perfeito. Fernando, vamos comprar hoje ou amanhã? Agora. Thales Col, obrigado pela confiança, obrigado por participar nesse início do NapaCast. O NapaCast é um canal que a gente tenta falar de negócio, de carreira, tem um público de empresários, empreendedores, líderes de empresas que às vezes não conseguem assistir durante a live por ser ao vivo, questões familiares, mas vocês vão perceber aí o avanço das visualizações nos próximos dias. Ajude-nos a compartilhar. Se tiver coisa nova, me manda mensagem, volta para cá, porque é uma forma diferente, é uma forma informal. A gente bebeu aqui 6 litros de água, eu com o Col. O Col comeu 2 potes de queijo, mas o mais gostoso é isso, que seja leve, deu certo. Thales, eu quero você aqui presencial na próxima, para a gente dar risada junto. Eu vou, com aqui. certeza. E que seja muito bacana, que esse mercado de vocês é extremamente promissor e de muita curiosidade para quem nos ouve. E se só uma pequena fração da população investe, já dá para perceber o quanto de curiosidade gera isso no público. Então, obrigado e considerações finais de vocês aí. A gente agradece aí o convite aí. A gente, como o Thales falou, a gente é apaixonado por essa tecnologia Bitcoin. Fica claro ver vocês falando disso. Nós amamos mesmo assim, de coração, essa tecnologia. A gente acredita fielmente, senão a gente não teria deixado os nossos trabalhos, as nossas carreiras promissoras, né, para poder investir nesse mercado. E a gente acredita que é um mercado que ainda tem muito a mostrar. Muito a mostrar. E quem entrar nele ainda tem tempo ainda de poder se tornar bem feliz ainda. Show de bola.
E Thales, antes de você se despedir, estão me perguntando aqui por que esse seu cenário parece o escritório do professor Pardal. Ninguém entendeu ainda. Porque é. Ah, porque é? Ah, entendi. Ah, porque é. Bom, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro eletrônico. E eu tenho muitos hobbies. Eu gosto muito de aeromodelismo, eletrônica. Eu sou radioamador também, desde os 14 anos de idade. Que legal. Então eu tenho uma estação de rádio aqui. Você tem essa voz de horóscopo da FM. Que show, cara. Então eu cultivo. Se você quiser fazer uma live de radioamadorismo, chama o Thales. Ele é o expert no assunto. Ô, Thales, não sei se você percebeu, a gente falando de voz, a importância da voz e tal, nós contratamos aqui pro NapaCast o Cid Moreira, voz real, para fazer as vinhetas. Então é real, o Cid Moreira que é a voz a voz mais imposta. Edu, esse papo tá um espanto. Aê, Cid, é isso aí. Então, o Cid nos agraciou aí com a voz. Você falou de radioamador aí, eu amo radioamador, acho super legal. E o que você falou agora de eletrônico, aeromodelismo e tal, você já apresentou seu laboratório pro irmão do Col? Porque você sabe que ele é pior que você, Ele conhece né? virtualmente. Porque ele é pior que você, cara. Ele é do Lego, do carrinho de controle remoto. Ele acho que só em Lego ele tem mais que uma Bitcoin. Ele é louco. Olha só. Mas, Thales, brincadeira à parte, obrigado, cara. Foi muito bom Eu que te agradeço, ouvir. Eu Edu, não te parabéns. vi, né? Eu vou te ver só depois pelo vídeo, mas eu não ouvi, mas ouvi, ficou muito didático e fácil de entender o que você disse à distância aí. Eu espero que a gente, com essa live, tenha conseguido contagiar um pouco com esse nosso entusiasmo, mais pessoas. Esse mercado está crescendo muito. A partir do momento que as pessoas começam a entender como é que funciona, começam a ver que não é uma coisa mercado negro, não é uma coisa feia. Criptomoeda é um negócio legal, um negócio bacana, que veio para ajudar o intercâmbio, a transmissão, né, de valores entre as pessoas, o intercâmbio de valores sem intermediários. Então é um seu sistema bancário sem controle estatal, onde você pode ter o livre uso, né, entre as pessoas. É um escambo. Voltamos às origens do escambo de valores, né? Hoje o mercado de criptomoedas soma mais de 8 trilhões de reais no mundo. Só o Bitcoin tem uma capitalização mais do que 3 trilhões. Então é uma coisa assim, já não é mais brincadeira, né, Edu? Então, Surreal. É surreal. Cara, que demais. Só cresce, e vai continuar. Só cresce. Que demais. E você que tá aí, que tá louco para apoiar o NapaCast, me ajude a conquistar a minha primeira Bitcoin. Né, Fernando? Você quer uma também? Pix em Bitcoin. Boa. Vamos criar isso. Vamos criar um link para isso. Gente, obrigado. Segunda-feira temos mais podcast ao vivo às 19h30 pelo YouTube, depois nas principais plataformas. O áudio desse podcast já estará disponível amanhã. Spotify, Deezer, iTunes e Google. E no canal Napacortes do YouTube, o outro canal do YouTube, com o melhor do nosso bate-papo de hoje, com os 3, 4, 5 ou mais cortes que se fizer necessário, para que você aprenda sobre esse mundo de criptomoeda, bitcoins, NFTs e muito mais. E não esqueça, mande e-mail para contato@bloco1digital.com.br. Bloco 1 Digital é o Instagram. contato@bloco1.com.br. Com o assunto do e-mail NapaCast, ganha seu 5.000 satoshis. É isso aí. Thales, obrigado. Col, obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Também. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Valeu.